Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Olá, tudo bem? Tudo bom e convosco? Tudo ótimo. Olá, tudo bem, gente? Boas tardes. Como estamos hoje, nessa sexta-feira? Talvez, né? Pode ser também um sábado, não sabemos ainda porque a gente tá meio confusa. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Gente, olá, meu nome é Glum Glum no Grau, estamos começando mais um Cholascast, estou aqui acompanhado de mais três homossexualismos. Minhas três parceiras. Aqui meu querido esposo. Olá, gente, tudo bem? Felipe por aqui. Eita, menina, tá com pressa? Que é isso? Ali do lado temos nossas companheiras ali também. Boas Aí, tardes. boa tarde. Ainda tá calma que ela tá se apresentando. Pois Aí. é, em Boa paz tarde, ainda. meus Oi, amores. Tudo bom com gente. vocês? Como é que vocês estão? A gente tá em Ansiosa? paz ainda porque não começou o episódio, mas vamos ver É, daqui pra frente como é que vai ser. Volta depois lá, nós vamos ver no final do episódio como a É. gente vai estar. Vamos ver como é os que vai ser nervos isso estão daqui. calmos. Não garanto nada pra ninguém, não. Gente, sejam muito bem-vindos novamente. Aí a gente ficou aí, ó, o quê? Uma semana sim, uma semana não, gravando. Estamos assim, estamos fazendo, né? Estamos Vamos entregando ver. ali, né? E a gente está entregando igual a empresa de trem aqui de São Paulo. Às vezes entrega, às vezes não entrega. Eita, mano, militona. Caralho. Nossa, A você gente já viu? começou assim. Ou seja, a gente não tá em paz, não. Hum, Não estamos em paz. São Paulo tá aí, ó, 3 dias já sem luz. Tá uma meu merda. É uma Deus. merda esse caralho. Mas tá ótimo Esperamos, também. Não, esperamos não que tá tenha ótimo. voltado, né, na altura do campeonato, no dia de hoje. Pelo amor de Deus, se não tiver voltado. Gente, ó, vou dar o recado primeiro. Siga a gente em todas as redes sociais, @cholascasts aí, em todas as redes. Se você tá ouvindo a gente aí pelo seu agregador favorito de áudio, não esquece de favoritar o nosso programa. Todas as sexta-feira um episódio novo pra vocês. E no YouTube, se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, dá um likezinho, comenta, escreve um negocinho aí pra gente. E não esquece, pelo amor da misericórdia, segue o canal, mulher. Por favor, mulher. Você é doida, garoto. E como a gente fica assim, meio grava, não grava, Ah. o número de seguidores parou de se crescer. Então agora a gente tem que mais ainda compartilhar e chamar mais gente para vir aqui, mais boiolas para assistir. Vai lá, gente, faz esse serviço, por favor, que eu tô cansada. Merda. Viu? Hoje o babado vai ser uma coisa assim mais. A gente tava esperando esse tema, né? Eu já escrevi esse roteiro 12 vezes e perdi tudo. Tudo. Eu acho que tirando a Daniela, que né, tá entrando agora nesse universo, nós três é tipo aficionado, né? Calma. Você É não a é velha não? do babado. Segura. Calma, calma. Palavras muito fortes aí. Ah, tá. Meça suas palavras, parça. Qual que é o tema? O tema de hoje é Marvel. Uhul. Gata. Demorou, mas chegou. Ou primeiro eu quero começar então com quem tá por fora dessa onda. Daniela, seu parecer. Hum, hum. O meu parecer com a Marvel é uma coisa muito complicada. Hum, Ou não também, né? Foda-se. Mas eu comecei a ver mais, né, pelos filmes. Eu vi alguma coisa ou outra antes aí de começar todos esses filmes há um bom tempo atrás, né? Porque faz muito tempo que a Marvel tá no cinema. Mas eu comecei a acompanhar, aí eu perdia, aí eu parava, aí eu ia ver um outro filme aleatório que tinha saído. Então eu me perdi, sabe? Então eu fiquei meio perdido assim nos filmes, até que chegou, tipo, as plataformas que tinha sequência, mais fácil de ver, né? Sem ser no cinema. Então eu comecei a reassistir, às vezes também parava de assistir, já entrava em outra vibe, ia pra outra coisa. Eu cresci muito com a DC, né, também, então, tipo, desenho e tudo mais, e me perdi na Marvel. Mas agora eu tô voltando, tô com procurando tudo. mais, com tudo, até porque a gente vai falar do futuro aí, do que vem, e tem histórias que começaram ali pra 2005, 2008, por aí, se eu não me engano é isso mesmo, que Uhum. me chama muita atenção, porque tem muita representatividade, muita coisa que, né, tipo, anima uma gay,
sabe? Sim, Tira um exato. pouco desse foco hétero ali, homem, super-herói só, as mulheres chegando, as GLS, todo mundo, Exato. babadeiras. GLS. Então, tipo assim, já me chama um pouquinho mais de atenção, mas eu fugi um pouco antes. Agora eu tô tentando buscar, tô revendo os filmes. Teve filme que eu já tinha visto, mas faz muito tempo, então eu tô revendo também. E é bom, né? Pra quem estiver assistindo aí, o Cholas vai ficar integrado com tudo e eu também vou aproveitar um pouquinho aqui, né? Exato. Agora para as macaca véia. Hum. Vocês começaram Marvel como? Foi o cinema? Foi o MCU que veio primeiro? Foi o quê? Eu nunca liguei para as HQs. Ah, Nunca acompanhei nem nada. Então eu comecei a acompanhar a Marvel com o MCU. Eu tava até tentando lembrar aqui qual foi o primeiro filme que eu vi. E eu acho que eu não acompanhei o hype do primeiro Homem de Ferro. Eu acho que eu comecei ali. É que assim, a gente tem dois universos aí. Já começa também a destrinchar aqui, né? Porque tem o MCU oficial e tem o MCU da Fox, sim. da antiga Fox, né? Uhum. Então eu comecei a acompanhar, podemos contar como os da Fox como MCU hoje, porque eu comecei a acompanhar. Hoje em dia é canônico, né? Então, Hoje em dia é canônico. porque eu comecei a acompanhar a Marvel com os X-Men. Sim. Então, aí foi que eu comecei a me interessar mais por super-heróis e acompanhar mais o universo, até ficar fanático em todas as sessões da meia-noite, no Sim. final da fase que terminou recentemente. Mas eu comecei a acompanhar com os filmes, com o MCU. Nunca liguei para as HQs assim. Gostava das animações da DC também, mas o MCU, assim, Marvel, nunca acompanhava. Acho que o que eu conhecia de Marvel mesmo era só os X-Men, assim. Uhum. Nunca. Mas os Iago? X-Men foi famoso, né? Os X-Men marcou muito uma era, ainda mais o Sim. desenho antigo, né? Que a gente assistia. Exato. Eu acho que pegou muita gente ali que assistiu o SBT ali, ia pra escola na parte da tarde, ou chegava da escola ainda correndo, né? Porque pegava aquele comecinho de almoço ali. Então o povo Uhum. assistia bastante, né? Mas assim, o meu primeiro contato com a Marvel foi por quadrinho, porque eu sempre gostei muito de quadrinho. Eu lia muito Turma da Mônica, eram os que eu mais tinha. Aí eu fui migrando depois um pouquinho pra outros, né? Tipo, aí eu fui assistir Menino Maluquinho, Lê, né, no caso, Lê o Menino Maluquinho, eu lia Zé Carioca. Aí quando eu ia nas lojinhas que vendia gibi, aí começou a aparecer as comic books. E eu não tinha acompanhado ainda. E eu conhecia, assim, um pouco, né? Que todo mundo falava, o Homem-Aranha, não sei o quê, que são os heróis mais antigos, assim. E já tava na boca do povo. E aí eu comecei a pegar, tanto que a primeira revistinha que eu tinha era do Homem-Aranha. Eu não lembro qual que foi, porque o Homem-Aranha, a gente tem 40 mil HQs diferentes. Então, Sim. não lembro se foi o Espetacular, se foi o primeirinho. E aí eu comecei a ler. E eu gostava, assim, de ver os heróis e tudo mais. Era uma leitura diferente, né? Com relação ao que eu assistia, o que eu lia antes, né? Que os quadrinhos eram outra perspectiva. E eu comecei a gostar. Aí eu fui acompanhando, eu comprei mais algumas depois essas revistinhas minhas sumiram com tanto minha que eu tinha de quadrinho, o maior arrependimento da minha vida. Minha mãe uma vez foi fazer faxina, guardou essas revistinhas tudo que eu tinha e jogou, não sei se jogou fora, se doou, não lembro o que foi. Aí eu fui começar a ver o MCU, né, no cinema, e eu assisti os desenhos, né, que tinha, e aí depois eu fui começar a ver online as revistinhas, né, que tinha uns sites aí de procedência duvidosa, aí você entrava e assistia e via as HQs. Aí algumas eu cheguei a ler, assim, e acompanhava bastante. Teve uma época que eu tava bem viciadinho, assim, e eu pegava tudo ali sequencial pra acompanhar o que ia acontecer dentro dos filmes. Aí ficou aquele momento de comparação. Começava a sair o Homem de Ferro, saía Thor, saiu os primeiros ali, e aí eu ficava lendo as revistinhas e ficava assim, o que será que vai acontecer agora? Cada aquela expectativa, Aham. quem será que vai ser o vilão? Como será que eles vão abordar? Qual herói que vai aparecer ou não? Porque tinha essa tensão, né? Hoje em Sim. dia já não tem tanto, que eu acho que naquela época, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais, mas eu acho que naquela época se esperava mais de um outro herói. Hoje tá todo mundo no mesmo filme. Antes era um filme de um só, quando aparecia outro, todo mundo gritava, e depois essa pessoa aparecia um segundo e saía.
E aí agora não, já deu uma mudada na Às perspectiva. vezes nem aparecia, era só mencionado, né? Era só mencionado, você ficava mó feliz. Eu lembro, já puxando um pouquinho o tema, mas depois passando, eu lembro quando, acho que foi o Homem de Ferro 2 ou não, acho que foi o 3, que tinha já acontecido os Vingadores, e aí uma criança encontra com o Tony e menciona, e os Vingadores. Aí todo mundo no cinema gritava porque a criança mencionou isso, e tipo, o filme Exato. fudendo pros Vingadores, sabe? Então foi muito legal, porque você sentia mais isso, né? E depois isso foi mudando. Então eu fazia muito esse comparativo da HQ com o filme, os filmes, né? E aí foi indo até os dias de hoje, acompanho bastante agora essa nova fase, que eu tô um pouco perdido, porque como eu parei de ler as HQs, então eu não sabia mais o que estava por vir. Mas ainda Sim. tem algumas coisas que eu lembro que ainda não aconteceram. Então estamos nessa expectativa aí. E a senhora? A senhora da HQ também, né? Olha, na verdade, meu primeiro contato foi. Eu não me lembro se foi com HQ, mas eu comecei as HQs por causa do X-Men lá, o dos anos 90. Animação, né? Uhum. Tudo. E lá sempre também tinha uns cameos de uns personagens. Aí, por exemplo, tinha episódios da X-Force. Aí apareceu o Deadpool, aparecia. A Psylocke era até mais recorrente nos X-Men, mas assim, ela aparecia no time da X-Force, essas coisas. Então, quando aparecia um personagem diferente, aliás, inclusive os X-Men, eu ia pesquisar aquele personagem, né? Eu queria saber o que era, o que era a história daquele personagem, não sei o quê. Então, naquela época, era muito difícil de ter acesso a essas coisas, né? Sim. A HQ era caro, Cara, né? Não era baratinho, assim. Por mais que, né, não era o preço que hoje, que hoje tá, sei lá, R$ 30 uma HQ. Mas assim, pra época já era e caro. você era criança, né? E eu era criança, não tinha dinheiro. Exato. Então assim, eu me virava, tipo, eu lia dos outros, eu ia na banca, lia 3, 4 páginas, que é o que dava. Ou a maior parte do tempo buscava na internet. Sim. Né? Só que aí não tinha. Você não via imagem, você só via a história lá e aconteceu isso com fulano. E a história de fulano Beltrano é isso, e na HQ tal acontece isso, e a história de Beltrano é isso, mistura com HQ. Então eu lia desse jeito, sabe? Sim. Era quase um livro. É. Não tinha imagem nenhuma. Mas, até porque pra carregar uma imagem, né, em Antigamente, internet né? discada, deixa eu falar pra vocês. Nossa, Era o quê? Meia hora pra carregar uma página? Então, assim, às vezes calhava de ver uma, entendeu? Aquelas que era duplo encarte, sabe? Nossa Que era... senhora. Aí demorava mais 6 dias pra baixar. Exato. Mas enfim, eu lia dessa forma. O resto era, tipo, ver alguém comentando, alguém contava, ou assistir os X-Men lá na época. Teve a série dos Vingadores também, só que foi menos famosinho, né? Mas eu já era filho da Wanda naquela época. Ela Tava doutrinada. Já era fã da Wanda, quando teve a série horrorosa dos Vingadores. Mas eu comecei desse jeito. Então os X-Men pra mim foram o top de linha, assim, né? Melhor coisa que já existiu no mundo, inclusive no universo alternativo eu sou a Ororo, né? Eu sou a Tempestade. Enfim. E de contato com o MCU que veio depois, assim, então tinha coisa assim que acontecia, eu falava, fulano, Beltrano, não sei o que, vai acontecer isso, eu conheço isso aqui eu sei. Você entendeu? Aí era legal. Eu sempre consultava o Greg. Greg, o que vai acontecer agora? Acabava o filme e falei, mas pra onde vai? O que vai acontecer? Não sei o que. Eu sempre tinha um insightzinho do que. Minha enciclopédia. Do que tava pra vir, assim, de história, assim, do que eu lembrava, né, e tal. Até por não ter tanto contato, assim, direto com a HQ, né, só ter esse conhecimento de... Como fala isso? Picotado. Só picotadinho, Sim. sabe? Então era uma coisa de... isso até aqui eu conheço, até aqui eu sei o que pode acontecer. Mais ou menos, né? Esse personagem eu sei, esse enredo aqui pode ser isso aqui, entendeu? Então essas coisas eu conhecia. Mas com o MCU, o meu contato também foi com X-Men. Primeiro contato. E depois com Homem-Aranha, né? Tem o Homem-Aranha do Sam Raimi. Sim, verdade. Mas acho que o Homem-Aranha veio depois Veio depois, veio 2002, se eu não me engano, é o primeiro, né? 2001.
por Não aí. lembro, exato. Foi Mas enfim, verdade. tem o Homem-Aranha de Sam Raimi. Sam Raimi voltou agora pro MCU, né? Agora pra linha oficial. Voltou com o Doutor Estranho e os bagulho muito louco. Mas assim, eu acho que a gente não dá hoje. Fazer uma reparação aqui. Reparação Porque histórica na Marvel. a gente não dá o devida importância pros filmes do X-Men. Com certeza. Porque eles começaram, tipo, alguém falou, vamos fazer um filme e pensaram no universo de super-herói. E esse alguém, um gay que não deve ser nomeado. É alguém que a gente não vai dar crédito a ele, porque ele tá. Tem uns suspeito, probleminha tá aí. Mas querendo ou não, essa gay foi a que teve a ideia, falou, vou colocar isso no cinema. Aham. E aí os primeiros filmes do X-Men pode ser ruins, mas na época foi incrível ver super-heróis Foi close. lutando, né? Tipo, você vê a Uhum. Tempestade, você vê o Wolverine. Depois a história foi sendo mal conduzidas, né? Mas eu acho que ali foi um marco histórico, né, do cinema. Porque tinha filmes de super-herói? Tinha, da DC, né? Então tinha Superman, tinha Batman, sempre tinha Sim, filmes de sempre tinha super-herói. Batman Então, desde. Batman e Superman sempre teve, Flash, mas não era o impacto que causou com a chegada da Marvel, né? Sim. Com os X-Men, Sim. um time de super-heróis. E aí a Marvel, a Disney, né, falou, dá pra fazer um dinheiro aqui, né? Uhum. E começou a pensar no universo todo compartilhado, fazendo o primeiro Homem de Ferro, que era um herói que ninguém nem conhecia, né? Mas o Homem de Ferro não era um herói principal das HQs, né? Tipo, ele Não. porque dos Vingadores era Homem de Ferro, Thor, Hulk. Capitão América. Mas olha, eu acho que da Capitão Marvel, América. o grande público conhecia Homem-Aranha. Sim, mas E Flash. Não, Flash não. por Flash, causa. Porque assim, Homem-Aranha. Aí outro contato que eu tive com o desenho que era o Homem-Aranha e seus amigos. Lembra do que tinha o Homem-Aranha, a Flama, o Homem de Gelo? O pessoal dos X-Men. O Homem-Aranha sempre aparecia assim nos X-Men também. Então tinha esse, né, o contato com o desenho. E por ter muitos desenhos com o Homem-Aranha, acho que é por isso que ele era tão, né? Sim. Era um amigo da vizinhança. E eu acho que é uma das HQs que mais vendeu da Marvel também, né? Do Sim. Homem-Aranha. Marcou Então, muito, né? por isso que o pessoal conhecia mais o Homem-Aranha. Mas o Homem de Ferro sempre tava lá, né? Sempre os homens. Como é que é? Os heróis mais poderosos da Terra. Era sempre o Homem de Ferro, Hulk, Thor e Capitão América, né? Vocês assistiram os primeiros X-Men? O Danny era criança, né? Mas eu assisti todos. Eu era criança, eu tinha 7 anos, sou vagabunda. O Danny tinha 3. Foda-se, não pergunta dela. Não, também ela não tinha nascido ainda. Mas ela, Não tinha- Ela não tinha Ai, meu nascido Deus. mesmo, ela essa não tinha nascido, que desgraçada. ela é mais nova. Gata. Mas vocês falando agora me lembrou muito. Eu acompanhei muito X-Men, os desenhos dos X-Men, Homem-Aranha. O primeiro Homem-Aranha, pra mim, é o mais perfeito. Que eu, tipo assim, até hoje, não mais, né? Porque surgiu outro. Mas por muito tempo foi meu filme preferido, sabe? Muito bom. Sim. Então eu cresci também com essa parte antes do MCU ali, depois que eu desvinculei um pouco, mas X-Men, meu Deus, descia da escola. Na minha cidade é puro morro. Tinha dia que eu chegava até ralado, porque você descia tão rápido, correndo, pra ver X-Men na hora do almoço, que se ralava inteira. Gatinha. X-Men Evolution. X-Men Evolution, né? Não é o... Evolution. X-Men Evolution mostrou muita, tipo, histórias da Marvel, dos X-Men principalmente, né? Sim. Que sempre foram meio obscuras, assim, misteriosas. Eu não sei, tipo, a Mística ser mãe da Vampira e do Noturno, né? Tipo, isso era uma coisa muito, assim, segredão, assim. Quando revelaram uma história parecida ali, né, nas HQs, foi mó. Gente, eu não acredito, não sei o quê. Era uns bafão assim, era bafafá. E o episódio é super pesado, né? Você vai ver o episódio. Pesadíssimo. Nossa, é muito pesado. O sofrimento da Mística, meu Deus, dá um negócio assim na gente, Sim. criança ainda. E quem lembrar aí dos X-Men dos anos 90, tem a cena do Magneto jogando o Noturno no poço. Tirando ele da Mística e jogando ele no poço, assim, tipo, pra matar o menino.
Uhum. Pesadíssimo. É, gata, uns bafão, Pesado. assim, pesadíssimos. Bafão pesado. Isso é dos anos 90. A dos X-Men Evolution eu não lembro o que ele faz. Mas eu sei que é o Magneto que separa a mística dos dois. Né? Mas ele Ele separa joga também. no rio. Ele joga no rio, aí a criança vai boiando assim, sabe? Aí uma família encontra, sabe? É. Uma ponte. Aí ele joga. Eu acho que é isso mesmo. Mas deve ser. E o Mas primeiro Homem de Ferro, vocês gostam? Porque o Gran não gosta do primeiro Homem de Ferro. Eu detesto o Homem de Ferro, os meus personagens. Mas eu assim, acho o primeiro filme muito tenebrosos. bom. Uhum. Eu gosto do filme, mas assim, eu também não sou tão fã do Homem de Ferro igual muita gente é. Eu gosto do personagem, eu acho que ele serviu muito pro universo em si, né? Até nas HQs mesmo, quando você via as HQs do Homem de Ferro, ele tinha muito isso, né? Ele era mais unificador de todo mundo ali, né? Ele tinha o quê? uma dúvida. Nas HQs, ele parece ser muito mais legal do que no MCU. Sim, O MCU transformou ele num cara num muito. personagem mais sério. E também tem todo aquele jeito dele, né, do MCU. É o ricão e não sei o Arrogante, quê, né? ele é o O líder Playboy. arrogante e tudo mais. Eu acho que nos quadrinhos. Mas não aí eu sei, acho que é muito do ator. é O do ator ator, puxou assim. isso, sabe? Pode ter O sido Robert Downey também. Jr. puxou muito da própria personalidade pro Homem de Ferro. Eu acho que é por isso que o pessoal gosta, sabe? Principalmente os héteros, né? É. Não, com certeza. Mas ele tinha essa forma de ser mais engraçado mesmo nos quadrinhos. Mas ele sempre foi assim, eu sempre vi ele como mais unificador, porque ele é um personagem que tem um bom objetivo, ele é um personagem que desenvolveu muito bem, e ele é um personagem, assim, querendo ou não, ele é um humano. Ele só é inteligente pra caralho, entendeu? Então, assim, por mais que ele teve o transplante do coração, né, que ele perdeu e corria o risco de morrer e teve que fazer esse implante que gerou, tipo, um núcleo de energia dentro dele mesmo, mas ele é humano. Tipo, ele, assim, ele machuca seriamente, assim, como qualquer outra pessoa. E é bom ver essa fragilidade do personagem. Eu acho que isso que cativou muitos fãs. Porque, querendo ou não, ele tinha mais humanidade do que os outros personagens. Não que os outros não tinham, mas os outros tinham muito essa questão do poder, né? Tipo, eles eram muito fortes, eles eram, né, bem queridos, assim, tudo mais. Ele Então, tinha acho mais que. Ele mostrava a humanidade no lado físico mesmo, né? Tipo, fisiologicamente. Ele tinha medo de morrer ali dentro da armadura, né? Sim, sim, ele sempre tinha. Você via E, tipo, notoriamente isso. o Thor e o Hulk, por exemplo, não tem esse medo de morrer ali Não dentro. tem. Né? Mesmo o Capitão América, né? Sim, ele não passa É, por isso, né? Tipo, ele, não passa tanto. Tem se eu aquela tomar um cena murrão aqui do. dentro dessa armadura, eu morro. Ele morre, tanto que até ele quase morreu, né? Em Guerra Civil, você foi pegar aquela treta que teve lá com o Buck, ele quase morreu. Ele Sim, só não quase morreu porque morreu. pararam, mas podia ter matado ele. E a mesma coisa você vê essa perspectiva que a gente tá falando aqui, quando você pega em Ultimato, quando tava só o Capitão América enfrentando o Thanos, naquele momento final lá. Tipo assim, você não vê medo no Capitão América. Entendeu? E você já via mais medo no Tony. Você via ele com Sim, sim. mais receio, assim, sabe? E quando ele fazia as cagadas, até ele mesmo, ele tinha mais essas reações humanas mais assim, propriamente ditas, sabe? E ele sempre usou essa inteligência pro bem, né, dele, assim, pelo menos o bem que ele achava que era o bem dele. Mas eu acho que tem muito isso, essa interferência mesmo no MCU, que acho que trouxe ele mais pra esse lado mais playboy mesmo, mais snob, vamos dizer assim, né? Que quebrou um pouquinho Uhum. ele. Mas assim, eu gosto dele, porém eu não sou, tipo assim, tão fã dele. Mas eu acho que Eu ele também. serviu pra unir ali muita coisa. Até que ele aparece em todas as HQs, né? Inclusive é um HQ que o MCU abordou, que é do Homem-Aranha mesmo, que trouxe que ele era o parceiro do Homem-Aranha, né? Em várias partes, porque eles são da mesma cidade. Então tinha muito isso também de essa ligação. Ele sempre tava em todas as HQs, acho que ele apareceu em quase todos os universos grupinhos de heróis, vamos dizer assim, né? Apareceu em quase todos os grupinhos de heróis da Marvel, se eu não me engano. O Eu Homem de lembro Ferro, que né? o de Ferro, eu acho que ele apareceu com os X-Men, não foi? Tem um HQ que ele aparece, eu Sim. acho. Tem. Nas HQs eles misturam muito, né? Eles Inclusive. misturam muito, né? Tem formação dos Vingadores que é quase inteira X-Men, né? Tipo, um Sim. ou outro que não era X-Men. Inclusive, recentemente teve uma formação que a Vampira era líder dos X-Men, né? Sim, sim, ela era Dos X-Men, líder não. dos Dos Vingadores. Vingadores. Sim, tem essa parte que a Vampira é Tem uma líder. formação nova dos Vingadores que a Vampira é líder. Teve formação que tinha
quase que o X-Factor inteiro dentro dos X-Men, né? Psylocke, Wolverine, Cable. Eu não sou fanático pelo Homem de Ferro, mas eu acho que ali no MCU, principalmente, ele tem o seu grande papel, sim. Construíram muito da trama em cima dele, né? Sim. Então, e eu acho que isso hoje é um dos prejudiciais do que está acontecendo com a Marvel. Porque construíram tanto em torno do Homem de Ferro que quando ele morreu no Ultimato, não tinha o que não conectar tem mais com os o que outros, fazer né? agora, entendeu? Então eu acho que é um pouco do problema que a Marvel está enfrentando, é justamente porque ela depositou colocou tudo nas costas dele, na costa do Homem de Ferro, né? E não teve outra pessoa pra fazer isso, né? Porque tem super-heróis legais, mas parece que ele fazia uma liga, né? Uhum. É isso que eu falo, entendeu? Ele ligava muito os personagens, tanto que é até Guerra Civil, né? Que tem Capitão América Guerra Civil. Parece que tem mais tempo de tela o Tony do que até mesmo o Steve, né? E assim, ele sempre foi isso. E é o filme do Capitão América, né? E é o filme do Capitão América. E assim, quando ele morre lá no final, a gente até não posso nem dizer que é spoiler, porque tem muito tempo, mas se for spoiler, perdão, gente. Ah, não. Quem clicou nesse episódio aqui não sabia que o Capitão que ele não morre, então não deveria ter clicado. Pois é. Com certeza. E quando assim, tem um episódio que ele morre, que quando o filme que ele morre, né? Assim, eu acho que fez esse arco todo, que ele ligou todo mundo indiretamente ali de alguma maneira. E aí ficou isso. Tipo, poxa, o Tony morreu. Tanto que ainda tem muita homenagem dele, né? Que fica em alguns episódios que tem pichação dele, ou que o pessoal toca no ponto dele. Ah, o Tony queria fazer isso, o Tony esperava isso, né? Então, homenagem ou muleta? Sim. Porque eu tenho achado que tem sido muleta pra falar, gente, lembra o próprio o Homem-Aranha, segundo filme, que aparece lá, tipo, toda a motivação do filme é por causa que o Homem de Ferro morreu, né? Sim. E eu acho muito muleta pra tentar conectar ele ao... E agora estão tentando manter ele no MCU, né? E estão tentando fazer o Doutor Estranho ser o novo Homem de Ferro, né? O que não tá funcionando. Não tá funcionando. Não tá legal. Mas será que eles trazem o Homem de Ferro de volta? Talvez em outro universo. Outro universo. Porque assim, até hoje, eu tava vendo um vídeo que tem uma cena do Doutor Estranho que ele fala que tem milhões de... Eu não sei quantidade, o número certo. 14 milhões. Milhões de finais pra Ultimato, né? Sim. E ele fala que só tem uma possibilidade deles sobreviverem, mas é porque é a única que o Tony morre. Sim. Porque ele não podia estar vivo, porque ele viraria um vilão, sabe? Ele dominaria muita coisa pela inteligência dele. Então eu acho que eles vão trazer ainda muita coisa do Homem de Ferro pra frente. Não, deve ter alguma coisa ali, né? Acho que quando apertar, né? Quando começar a ficar muito mal os filmes, eu não deles sei se eles mexeriam com isso, não. Será? Eu acho que seria muito mais tiro no pé, sabe? Sim. Vai ser. Mas eu acho que... Mas eles devem trazer a Mulher de Ferro. Vão trazer a Riri Williams aí, a Coração de Ferro vai chegar. Coração de Ferro vai vir. Já apareceu, inclusive, né? Já apareceu no Pantera Negra 2 aí. Aí eu tenho que, inclusive... Wakanda pra sempre, né? Wakanda pra sempre. É porque tem Ela a Coração de Ferro, né? Apareceu o Coração de Ferro aí já. Mas assim... Não dá pra também depositar tudo na coitada, né? Tá chegando agora. Porque ela é uma dos jovens Vingadores, né? Mas E vai sofrer um hate desnecessário por ser uma mulher, por ser uma mulher preta, por ser uma mulher... Então, tipo, vai sofrer um hype. Isso, vai ser difícil pra ela, viu? Se eles fizerem alguma coisa assim, vai ser muito difícil. E não dá pra apoiar nos jovens também. Eles não podem fazer isso. Eu acho que não daria. A esperança deles, eu acho que era a Kamala. Mas foi tão mal feito que eu acho que não. Já saiu, já. Não fala da Kamala, não. Não fala da Kamala. Tadinha dela. Coitada. Eu acho que a esperança da Marvel agora tá de verdade nos X-Men e no Quarteto Fantástico. Aliás, vamos falar de Quarteto Fantástico. Vocês gostam? Tivemos 2 gerações de Quarteto Fantástico. Sim. Vocês gostam dessas 2 gerações? Eu não gosto de nenhuma das duas. A primeira, pra mim, foi sensacional. O resto faz de conta que nunca existiu. Eu gosto da primeira. Eu gostava da primeira, né? Porque era diferente ali, né? Muito tempo. Mas. A primeira eu gostei. Depois acabou. Até o filme do Surfista Prateado, pra mim, foi meh. Eu acho que pra mim o primeiro filme dos Quartetos Fantásticos foi ótimo, foi bem feito, entregou tudo, tá ótimo. Agora, depois ali, acho que foi só Ruela abaixo.
E é uma raiva que dá, porque o Senhor Fantástico, ele é inteligente pra caralho. E tem muita cena no quadrinho dele e do Tony debatendo, e ele certa em muitos aspectos que o Tony não esperava. E assim, tem um rolê deles, porque tem uma parte que junta os doutores, né? Que é o do Hulk, ele e o Tony. Acho que tem Sim. uma outra pessoa, eu não lembro. Mas eu lembro que eles debatiam muito entre si. E o Senhor Fantástico ele é muito, muito, muito inteligente. Muito Era os inteligente mesmo. Illuminati, né? Os Illuminati que aparecem no Doutor Estranho também. Ah, Sim. que cenazinha do caralho também, né? Porque ali eles entregaram os Illuminati maravilhosamente, mas eu acho que é aquilo, nunca mais a gente vai ver aquilo lá de novo, né? Eu acho que é aquilo, Eu acho que eles usaram aquela cena do Doutor Estranho pra falar assim, ó, isso aqui tá feito, tá entregue pra vocês, mas não vai acontecer mais, é isso. Porque, tipo, Validaram os X-Men com o Patrick Stewart lá, falou assim, é esse daqui, ó, um beijo pra ele, obrigado pelo serviço, o até Senhor a próxima. Fantástico que a internet pedia. O Senhor Fantástico que todo mundo pediu pelas interwebs, aí eles mataram lá, falaram, tá entregue, Nossa, um fiquei beijo tão até a triste. próxima. Acabou esse lixo, não vamos falar mais disso. Aí pegaram o bofe dos Inumanos, que foi um lixo. Ninguém gostou dos Inumanos, nem a Marvel gostou dos Inumanos. Aí eles falaram assim, vamos acabar com essa merda agora. Um beijo pra ele, obrigado pelo serviço prestado. Foi uma merda. E já acabaram com tudo. Ah, eu amo e odeio aquela cena. Ai, Eu gente, gosto muito dela, triste. acho muito bem feita. Mas a Mas Agente eu tenho Carter impressão foi a que que mais eles segurou, né? Achei incrível isso. A Agente Qual? Carter foi a Agente Carter, Menina, a gente América. Carter barbarizou. Ela foi a que mais segurou. E ela era mais assim, né? Porque, tipo, todos os outros morreram de forma mais idiota possível. Sim. Mas Eu foi amei triste. aquela cena, eu amei, achei incrível. Eles já botando a pá de cal em cima. Não me enche o saco com essa merda mais. Chega. Acabou. Foi o cara surtou, falou, Foi o bota, Kevin Feige, bota essas merda pra internet parar de mexer o saco, mas mata todo mundo. Eu não quero ouvir mais essa merda. Chega. Ele botou Mas a pá de foi- cal em cima de todos os nerdão da internet. Foi muito mesmo. triste assistir o Arif com ela, com a Capitã Carter, e depois ver ela morrendo ali. Isso me doeu, viu? Porque eu queria ter visto muito mais dela. Mas ela é incrível. Ela é uma muito. personagem assim O resto que que... se foda, mas ela... Como vai explorar mais o multiverso agora, né? A gente saindo dessa primeira fase, primeira, segunda, terceira, né? Que eu acho que são 3 fases iniciais, né? Aí É. agora nesse universo, multiverso. Eu acho que devem explorar um pouco mais dela, talvez. Porque a América Chaves vai voltar. Isso é fato. Sim. E sim, Ela vai sim. voltar e com certeza vai ter alguma coisa ali de... Porque agora é a guerra multiversal, né? Então Sim. vai ter algum rolê que vai, tipo assim, em algum momento vai vir um personagem que a gente conhece de um outro universo. Isso é fato. A gente tem que aceitar que isso vai acontecer. Que for o filme dos Vingadores novos ou não. Mas vai ter algum momento que vai envolver isso aí, né? Já foi anunciado, né? Quando é a data do próximo Vingadores? 2025? 2025, Acho que 2025. 2025. Vai mudar tudo Eu agora. acho que vai mudar. É. Eu acho que vai mudar, não vai ser Vingadores. Eu acho que vai ser Jovens Vingadores. Uhum. Porque aí a gente já tem um monte de Jovens Vingadores que pronto. apareceram. Formados, né? E eu acho que faz mais sentido. Porque assim, vamos pegar os Vingadores que aconteceu. Teve o Homem de Ferro, né? Aí, sei lá, uma sequência de 2 filmes, aí depois veio o primeiro Vingadores. Aí teve o primeiro Capitão América, depois teve Thor, depois teve... Acho que só, né? Só esses... Foram esses 4 filmes. Os primeiros filmes foi. Esses 4 filmes, aí teve a primeira fase, né? Sim. Encerrou Foi. a primeira fase no primeiro Vingadores. E eles foram muito bem estabelecidos, né? Viúva Negra estabelecida no segundo Homem de Ferro, né? No Ela segundo Homem de começou no Ferro. primeiro Homem de Ferro, depois no segundo, e aí no Vingadores ela se estabeleceu totalmente, Sim. né? Ele e o Gavião Arqueiro. Mas apareceram ali, né? O Gavião só que não tinha aparecido ainda, ele aparece só em Gavião não. Vingadores, né? Esse aparece em Vingadores. Então, assim, foi estabelecido ali o primeiro time e tal coisa. Aí o segundo time veio com Era de Ultron, né? Até a Era de Ultron. Que com... Deus o livre, né? Nossa senhora. Que filme eu da acho que- porra. Que horroroso aquele. Nossa, e o primeiro Vingadores, eu amei tanto o filme. Eu amo aquele filme. Durante Aquele muito filme é tempo, muito bom. meu filme Ele foi favorito. muito bem feito. Mas da primeira fase, assim, que filme Vingadores 1. que você odeia? Ah, não. Que eu amo é o Vingadores 1. Que eu odeio, Capitão América 1. Eu também odeio o Capitão América. Nossa, eu acho que aquele filme... E o Caveira Vermelha tinha tanto potencial. Tinha. Era o Hugo Riven, gente, que tava fazendo Era. o agente Smith. E eles simplesmente cagaram com o herói, cagaram com o vilão.
Eu achei que, tipo, odeio aquele filme. Não é que eu odeio, eu acho que ele podia ter sido 100% melhor. Não, fizeram as coisas, falaram, o Capitão América precisa de um filme pra começar no Vingadores. Vai, faz. E ficou com essa sensação de tipo, pelo amor de Deus, gente, esse homem tem que entrar. Vocês, qual que é da primeira fase lá, qual que vocês odeiam e que vocês amam? Eu acho que esse que eu nem terminei de ver, se eu não me engano. Eu dormi no metade do filme, eu parei de ver, dei play, fui fazer outra coisa. O Capitão América? Os primeiros Capitão América pra mim foi tipo assim, foi o primeiro, na verdade, né? Porque o outro ainda foi de boa. Mas o primeiro eu nem lembro, nem tenho muita lembrança desse filme. Não, ele era chato pra caralho. Era um Muito filme chato. assim que a primeira hora do filme era até o Steve cair lá na máquina e ser o soldado lá, o teste lá. E assim, a única coisa legal desse filme, assim, que a gente tem que dar parabéns pro ator que fez o Steve, como é que é o nome dele mesmo? O Capitão América? Chris Evans. Chris Evans, porque ele passou por aquele processo, né? Que ele teve que. Ele emagreceu e coisou o corpo dele em questão de meses. Assim, fez um puta mega trabalho pra ele aparecer no filme, né? Porque ele era magrinho, você lembra deles, né? Da outra forma dele. Aquilo era ele mesmo. Diz que foi 2 processos que ele fez com ele na época. Não sei se estou falando errado, mas eu lembro que eu li uma curiosidade do filme nessa época que foi isso. Então, tipo assim, ele se dedicou pra caramba pra ser o Capitão América. Então, é legal quando você vê um herói assim e tal, igual a gente viu o rapaz lá que faz. Sei que nós estamos falando da Marvel, mas o menino que fez o Sanji no One Piece, ele treinou luta, treinou tudo. Tudo aquilo lá é ele que faz, ele não tem dublê. Então é legal quando você vê um ator que gosta do personagem e se empenha pra fazer o personagem. Então, o próprio Christian Bale no Batman, né? Na série do Batman, do Nolan. Justamente. O cara que fez o Coringa lá também, que eu esqueci o nome. Heath Ledger, né? Isso, ele se prendeu num hospício pra pegar a loucura do Coringa e tal. Então é muito louco isso quando você vê um ator se dedicando tanto. E o Chris Evans fez isso do Steve Rogers, né? Então esse aí é o legal do filme. Mas de resto, é um filme bem era assim, bem monótono mesmo. E aquilo acho que foi muito feito às pressas, né? Realmente foi feito às pressas. Tanto que eles homenagearam melhor depois, né? Exato. Eu acho que esse Capitão América, ele meio que deu o tom pro resto. Sabe? Quando a gente tem um filme bom da Marvel, esse filme bom é o fora da curva, porque o resto tá tudo ali naquela mesma linha, sabe? Mediano, né? É mediana, assim, tipo, pra preencher uma lacuna, sabe? Eu tenho essa sensação de que o que deu o tom não foi nem o Homem de Ferro 1. Pode ser. Foi o Capitão América 1. Mas aí, assim, aí eles têm o... Porque se você pegar o próprio Capitão América e você jogar lá, por exemplo, no Doutor Estranho. Doutor Estranho tem gráficos maravilhosos, não sei o que, a cinemática, ok. Mas se você pegar o tom do filme e você colocar a história, o escopo da história, é a mesma coisa. Tipo, então, mas... Preciso colocar esse personagem rápido, bora, cria aqui uma coisa. Ah, show. Só que o universo dele é isso aqui. Então a gente vai fazer um negócio, nossa, a gente vai elaborar aqui, vai fazer um super trabalho de cenas, de gráficos e de computação gráfica e não sei o que, não sei o que lá. Show, incrível, um trabalho muito bom mesmo. Deu o tom pro resto das coisas que teriam que usar CGI. Só que se você pegar, né, o contexto inteiro do cinema dele, o que acontece ali no Doutor Estranho, é a mesma coisa. É um personagem que foi inserido assim às pressas, com muita, sabe, de qualquer jeito, só que não dá pra você perceber porque tem muita coisa acontecendo na tela. Então, mas eu acho que quem deu tom então não foi Capitão América, foi Thor 1. Nossa, Thor 1 também. Thor 1 deu tom pros outros filmes. E Thor 1 é ruim pra caramba. É ruim. É que eu acho que ainda Thor 1 é melhor que Capitão América 1. Mas o segundo filme que deu tom é o Thor 1. Thor 1 que começou com essa palhaçada, entendeu? Foi ele que bateu mesmo a terra. Foi ele que bateu o chão ali. Exato. Só que ainda eu acho ele melhor que Capitão América 1. Porque não sei se é por causa da mitologia toda. É exatamente o que eu tô falando. Né? Tipo, você consegue mascarar os defeitos de um filme se você coloca muita coisa na tela. Sabe? Você coloca CGI até no rabo. Você entendeu? Que literalmente tem bundas ali que são de CGI no Thor, né? Mas aí veio Vingadores 1, que eu amo de paixão. Vingadores 1. Show, ok, muito bem feito, parabéns aí pra quem tava envolvido. Foi uma quebra, né, de enredo muito grande. Tanto que eu acho que eles receberam uma demanda tão grande em cima de Vingadores que a sequência desses filmes foram melhores, assim. O Thor 2 foi melhor que o Thor 1,
Não, o Homem de Ferro 2 até que foi antes de Vingadores também, mas o Homem de Ferro, eu acho que ele manteve ali a linha dele até no 3. O 3 eu gosto, o Homem de Ferro Sim. 3, eu acho o Homem de Ferro 3 o melhor filme da trilogia do Homem de Ferro. Eu gosto muito, muito mesmo. Acho que ele deu muita coisa, você enxerga mais o Tony na posição dele, que eu acho que ele encarou mais ali o quadrinho, eu acho, talvez, um pouco, não sei. Tem que rever. Eu Mas discordo. a memória que eu tenho do Homem de Ferro 3 era muito boa, né? E aí veio o Capitão América Soldado Invernal, que é incrível, eu adoro o Nossa Buck. senhora. Quando o Buck entrou, eu falei assim, poxa, eles estão indo. Que bom, eles estão Estão introduziram o dando com essa Buck, merda, né? estão entregando, tipo assim, porque você não assiste Capitão América hoje por conta do Capitão América, você assiste por causa do Buck, que você gosta mais do Buck, né? Então, E assim, esse era filme muito tem aquela legal. cena de luta de faca maravilhosa. Pra Nossa. mim, até hoje, Capitão América e Soldado Invernal é o melhor filme do MCU. Já vai Nossa, entregar assim, já? Eu acho que ela entregou. ele o melhor filme, assim. Questão de história, coreografia da luta é maravilhoso. Pouquíssimo CGI, assim, na tela, assim, na sua cara o tempo inteiro, de tipo, prédio caindo, não sei o que, sei o que lá. Você tem prédio caindo no final do filme, sabe? Você tem Uhum. explosão e não sei o que, é muito mais efeito prático do que CGI. Eu acho que essa parte é Muito bem importante. feito. Tipo, e é muito bem feito. A história, o roteiro é muito bem É um filme de contadinho. investigação, né? É um thriller de espionagem. É um thriller de espionagem muito bem escrito, muito bem feito. Eu acho genial o Capitão América e o Soldado Invernal. Acho que pra mim é o melhor filme da Marvel até hoje. Assim, não conseguiram bater de jeito nenhum. E por muita distância, assim. Eu acho ele um filme muito bom. Não um filme de herói, sabe? Não um filme de super-herói. Um Uhum. filme muito bom. Ele foi um filme muito bom mesmo, eu acho. E por mais que Guerra Civil depois veio pra ser um filme também pra fazer fanbase, porque aquele filme pra mim é total fanbase, gente. Aquilo Sim. ali totalmente é fanbase. É pra juntar a galera, porque o enredo daquele filme é horroroso. Ai, porque Tenebroso. nós estamos querendo assinar aqui o tratado e nós não. Vamos lutar. Gente, isso pra mim é a coisa mais retardada Eu possível. Só posso- serviu pra apresentar o Homem-Aranha no MCU, que foi tudo. E pra, tipo assim, você vê ali o O Pantera embatezinho Negra, né? O Pantera Negra também o nesse Pantera filme. Negra, isso, ou muito bem lembrado, que eu até falado sobre o Pantera Negra também. E o Pantera Negra foi que introduziu dois personagens do MCU que todo mundo tava querendo muito que viesse, que entrasse e tudo mais. Sim. Porque, de resto, que filme horroroso. A única coisa legal é o embate ali, porque você gosta de ver cada um se lutando contra cada um. Porque aquilo ali é legal. No, Você gosta de ver, mas foi uma desculpa no Guerra muito Civil, esfarrapada. no Guerra Civil tem uma das cenas mais patéticas que eu acho que eu já vi, sei lá, na história da humanidade. Que é a Wanda, a criatura mais poderosa do MCU, usa o poder dela pra segurar a perna da Viúva Negra. Ela usa o poder dela, que é de mudar a realidade do universo, pra segurar a perna da Viúva Negra, que vai dar um chute. E aí da Bicha, Wanda vai se apanha. fuder, você podia ter feito ela virar pó. Você segurou a perna dela. Você podia ter dado um chutão de volta. Você podia ter feito milhares de coisas. Você usa o seu poder, que é para alterar a realidade pra segurar a perna dela. A magia do caos. Não, bicha, isso aí pra mim, assim, é assim. Ai, mas ela só queria parar e não sei o quê. Não sei... Mano, sei lá, Fizesse tá com uma pedra. Não, fizesse o universo em volta dela que segura aqui. Parasse ela inteira, mas só fica a magia em volta da perna dela. Isso que eu não. Segurar a perna. Ela bota. Ai, bicha, Não, vai gente. se fuder. Ela podia ter feito a mulher paralisada. Tipo, ela podia ter dado um petrífico totalos nela. Você entendeu? E ela bota o negócio pra segurar a perna. Eu acho que não deveriam ter colocado ela nessa luta, porque se ela quisesse, ela parava todo mundo num segundo. Né? Ela podia ter feito todo mundo sumir. Exato. Ah, mas ela não era super poderosa. Depois que a gente viu WandaVision, ela já era super poderosa assim. Ela foi criada de uma. Sim. Ela teve o toque lá da. Foi tocada pelo sol, tocada por um anjo, pela pedra da mente. Então, assim, ela já era super poderosa. Mas eu acho que o que salva desse Guerra Civil é a apresentação do Homem-Aranha e do Pantera. Uhum. E a luta entre o Homem de Ferro e Capitão América, eu acho uma luta bem elaborada. Eu acho bem legal a luta. É, Eu ali o acho finalzinho foi legal. Eu acho que aí no Guerra Civil tem o maior problema, assim, de diferenças
entre HQ e MCU. Porque a Guerra Civil no MCU não tem propósito. Nenhum. Ela não tem Não, propósito. nenhum. Nas HQs, que você tem mesmo o tratado que é pra ser. Eu nem lembro o nome do tratado na HQ, gente. Como é que era? Eu não lembro. Ah, não Mas lembro. enfim, tem o tratado que é todos os super-humanos precisam ser registrados e vão ser cadastrados e, querendo ou não, precisa se... Senão você é um foragido da lei, etc, etc. E aí o Steve Rogers é contra isso. Se você não quer falar que você tem superpoderes, se você não quer ser etc, etc, você não precisa, né? E o Tony é contra isso, justamente por ele ser um ser humano. Um soldado né? do governo, né? Não, o Tony Stark. Tony Stark, ele é um Isso. ser humano só e, tipo, ele é a favor disso e tal coisa. E você fica muito do lado do... Aliás, eu fiquei, pelo menos, do lado do Capitão, né? Do Capitão Sim. América. Sim. Porque ele falou, liberdade. E você escolhe se você quer fazer parte. Se você vai fazer parte do governo, então você, obviamente, você precisa ser cadastrado e não sei o que, sei que lá, você precisa ter um registro. Se você for um criminoso com superpoderes, né? Se você for um super-humano criminoso, você vai ser fichado, obviamente, porque todo criminoso é fichado. Mas se você não quer, se você não vai se envolver com nada disso, se você não quer se registrar, você não precisa, né? Sim. E aí que você fica, né? Tem essa profundidade no maior entre que é esse discurso entre liberdade e tipo, submissão a um governo que quer taxar todo mundo e tal e coisa. E aí é mais profundo na HQ. Ali é simplesmente o governo fala assim, Tony, você tá criando um arsenal paramilitar pro mundo inteiro e não sei o que. A gente precisa que vocês entrem na linha, né? A gente precisa que vocês lidem com as consequências dos atos que você faz. E aí, tipo, o Capitão América simplesmente fala, não quero que registre aqui os meus amiguinhos. Bicha, não é assim que funciona. Vocês estão lidando com o mundo inteiro. Vocês estão fazendo isso no mundo inteiro. É uma empresa privada, que é a do Tony Stark, que tá gerando uma força paramilitar. Você precisa ter o registro disso. Você precisa ter controle sobre isso, né? Sim. Então, assim, não faz sentido ali o Steve Rogers ser contra o registro de uma organização paramilitar privada. Exato. Que é isso que é os Vingadores. É do Tony Stark. Eles precisam ter acordos com o governo se eles vão agir dessa forma. Se eles vão interferir na paz mundial. Porque eles foram para um outro país e acabaram com aquele outro país. Sim, O Tony Stark fez um robô que destruiu um país inteiro. exato. Precisa ter registro dessas pessoas. Você precisa saber o que eles estão fazendo. Porque eles estão agindo em nome dos Estados Unidos. Né? Sim. Então, assim. É uma força paramilitar de uma empresa privada agindo no mundo inteiro. Exatamente. E em nome de um governo. Exato. Então você precisa ter o registro dessas pessoas. Não é tipo, vamos cercear o mundo inteiro, todo mundo precisa ser registrado. É diferente, você entendeu? Eles colocaram o escopo muito menor de tipo, a gente quer registrar os Vingadores. Não pode. Aí não pode, não sei o que lá. A motivação é pífia. Né? Não faz comprar, sentido, né? não dá pra comprar, porque você não tá dando. Você quer dar um escopo de ameaça global, sendo que é só, tipo, a gente quer registrar sua empresa. Você entendeu? Não, Não mas faz isso, sentido ali. isso que me dá muita raiva desse filme, sabe? Porque assim, eu falei lá mais cedo de ser um motivo besta, porque apesar de tudo, se eu for pensar, não é tão um motivo besta assim. Dava pra ser muito melhor trabalhado. Dava pra ser, primeiramente, tira o título Capitão América, porque aquele filme não é do Capitão América. Caga. Exato. Chama aquele filme de Guerra Civil, Marvel Guerra Civil, pronto. Tá Exato. ótimo. Dá esse nome, porque você não tem que focar um personagem só. E faz aquele filme, dava pra ser uma trilogia tranquilamente, gente. Dava pra ser uma trilogia, aquele arco da Guerra Civil. Porque Sim, tem você isso, podia essa criar, questão, né? tudo que a G falou sobre a questão do quadrinho, o peso que é de você, né? Ai, poxa, nós destruímos um país aqui. Beleza, temos que ser controlados pelo governo agora, então não vai ter nenhuma missão. O Capitão América não vai naquele país salvar fulano de tal sem o governo deixar. Então, assim, dava pra botar uma treta muito mais esse. Ver o primeiro filme, tendo esse peso do super-herói trabalhando num outro país, a consequência que isso causa na vida das pessoas que não têm poderes,
Show. O segundo vê ali, né? Começa a ver o embate deles, né? Já termina ali o primeiro com a cena pós-crédito que eles adoram de fazer. Já falando assim que um não concordou com o outro. No segundo já mostra ali uma parte ali deles ali juntando as forças, assim, não, poxa, então nós vamos ter que ter um embate aqui, vamos ter que decidir isso então na mão pesada. Aí ia ter toda a apresentação dos personagens novos que vai vir, e no terceiro tem a guerra mesmo. Olha pra você, dá pra montar isso com mais calma, um enredo mais construído. Eu acho que colocar tanta coisa num filme só que a gente não conseguiu acompanhar. Aí vinha a apresentação ainda do Pantera do Homem-Aranha, que foi tipo assim, uma coisa assim, que ainda no meio do filme, né? No meio do filme ainda o Tony vai lá em Nova York buscar o Homem-Aranha. Ainda tem um pouquinho da apresentação do Homem-Aranha lá que mostra como que ele conseguiu o poder, a tia dele e tudo mais. E teve o Pantera Negra com o embate que teve lá na cidade, né? Que ele tava defendendo lá acho que era o pai dele, né? O tio dele, não lembro. Que teve o rolê. Era o pai dele, Era o pai era o dele, rei, né? Isso, que era o rei lá, o rei T'Challa, T'Challa, que era os do... Que tava na conferência, né? Acho que da ONU. Sim, Da ONU. Da ONU. Da ONU, né? Isso. Então, assim, dava pra mostrar muito com mais calma isso. E eles correram num filme só. É por isso que eu achei Quem assim. causou Acho o que... atentado terrorista? Eu não lembro Eu acho que é agora. o Bucky, não é? Era o Bucky ou o Bucky. Feiticeiro Escarlate? É o Bucky. É o Bucky. A que Feiticeira faz- Escarlate é um incidente. Ah, é um incidente. Eu acho que é ela que causa. Não, ela aquela- causa um incidente é naquele outro país. É um país na África, Óbvio. né? Que é por isso que Wakanda vem pra ONU pra falar sobre os Vingadores, não sei o quê. Porque Sim. ela causa um incidente que ela joga a bomba pra cima e explode em cima da cidade, né? Ah. Ela vai conter a explosão que o Quebra-Ossos tá... Não, o Ossos Cruzados, né? O Ossos Cruzado tá na cidade e aí ele vai explodir a cidade, não sei o quê. Aí ela segura a bomba, joga ela pra cima e aí ela explode e estoura um prédio lá. Verdade. É isso, a motivação é muito fraca, né? É fraco. Você acha que Pra você ter de um lado ou não. foi Sim. colocado o filme no momento errado? Não no momento errado. Eu Mas, acho que ele só foi mal contado. Porque eu acho que tinha muito tempo de tela pra combate e eles botaram pouco tempo de tela pra interação. Mas tem Conversa. muitos personagens que apareceram depois que tipo, viveram a guerra civil. Sim. Até o que tá vendo agora, que é os Jovens Vingadores, eles também viveram essa parte da guerra Sim. civil. Porque Sim. eles eram adolescentes que estavam na escola ainda, e como que eles já iam ser, tipo, tinham famílias humanas, né? E iam tirar tipo, dele. Sim, esse é o babado do tipo da HQ, de tipo, até as crianças seriam Isso. investigadas e como é que fala? Registradas, sabe? Sim. Como super-humano e tal e Isso. coisa. Então tem tudo isso. Porque um dos incidentes que causam a guerra civil é justamente numa escola. É o start dela, na HQ. É o começo dela, né? Que é, se eu não me engano, é um mutante que explode e aí tem um embate dele com algum dos Vingadores, alguma coisa assim. E ele explode num quarteirão que tem uma escola, né? E aí todo mundo morre ali naquela área. Uhum. E aí começa a guerra civil. Todo mundo tem que ser registrado, então, porque esse mutante tava ali numa área e explodiu e não sei o quê. E aí veio um outro, né, que era agente da... Não sei se... Eu não lembro se era dos Vingadores. Era um super-humano que veio sei. pra tentar pegar esse bofe. E aí ele explodiu e tal coisa. Enfim, precisava registrar agora. Então, E esse é o babado, sabe? De, tipo, tirar camadas que são importantes da HQ pra você fazer caber dentro de um filme só porque você precisa cumprir a data daquele filme, sabe? Sim. Então, E as consequências do filme também são, né? nada a ver. Porque, assim, no final, a motivação que tinha ali era pessoal. É. Porque você acaba na história do Tony Stark de novo. Sim. Né? Então, no final era só o Bucky que matou os pais do Tony e era isso o enredo. Então, assim, E o cara sabe, lá fez a festa, botou todo mundo contra e ainda riu no final. E fugiu, né? Ele foge, né? Depois ele se mata, exato, ainda né? tem. Nossa, eu tinha até esquecido que tinha o Barão Zemo no. É, o nesse Barão filme, Zemo bicho. lá. Ele tava lá. E foi ele que Meu tipo, motivou o Buck a Deus. fazer o que fez, entendeu? Eu tinha Aí- esquecido completamente que o Tem, Zemo aparece nesse filme, Esse bicho. é o rolê lá da Hydra, né? Então, pois é, explorou tão pouco, gente. É tão pouco. É isso que dá raiva. Dá pra... Ainda o pouco de motivação que tinha Pois é. era falsa porque era do Zemo.
Dezembro. Então, assim, não faz sentido, bicho. Não faz sentido. E não vai ter Guerra Civil 2, né? Provavelmente. pela Porque HQ. Guerra Civil 2 tem no HQ e é Tem HQ da Guerra com Civil 2. o Homem de Ferro. Eu acho que não. Sim. Não tem Homem de Ferro mais, só Capitão Marvel. Então, Mas aí eles cagaram no Guerra Civil e acertaram no Vingadores Guerra Infinita. Guerra Sim. Infinita. Acertaram. Mas eu acho que É. foi isso. Eles queriam trazer um enredo que tinha todo mundo, porque sabiam que naquele momento eles já sabiam que Guerra Infinita ia acontecer. E que ia Uhum. morrer gente principal. Então eles falaram assim: vamos trazer um motivo pra juntar essa galera aqui antes. Aí fez o Guerra Civil apressado. Que foi outro filme pra apresentação de personagem. Que, assim, rolou bem depois? Rolou, porque você teve o filme Pantera Negra, que pra mim é incrível aquele filme. E você teve o Sim. filme do primeiro Homem-Aranha, que também foi muito legal. Apesar que o Homem de Ferro aparece mais da metade do filme do que deveria aparecer. Mas apareceu. Sim. Tem lá, tem um Homem-Aranha que todo mundo tava esperando que acontecesse dentro do universo do MCU. Então eu acho que deu ali uns ganchos, né? Porque aí você sai dessa fase 2 e entra na fase 3, que aí... Posso fazer uma pergunta? É consenso que Vingadores Era de Ultron é o pior Vingadores? É o pior eu Vingadores de acho. cara. É o pior Vingadores. É o pior. Cara. Tem, nossa Horroroso. senhora, que filme horroroso. De novo, é outro filme pra introduzir personagem, É. né? Que é a Feiticeira e o Pietro. Filme E horroroso, pra horroroso. fabricarem o Jarvis. Porque foi o filme... Ah, é. E o Visão, Esse foi lógico, principal é, pra isso, né? O Jarvis virar o Visão virar o Jarvis, né? Que eles viram um só por causa da pedra da mente. Então foi outro também que foi pra apresentar porque o Tron... Ai, gente, eu vou começar a ficar com raiva. O Tron é um vilão incrível também do MCU, do universo Sim. Marvel, que não foi também muito bem explorado. O Ele Tron poderia foi ser um Thanos do MCU, né? Nossa, Podia. com certeza. Tanto que tem, né? Realidades que o Tron que governa. Você assistiu o Arif? Tem a realidade que o Nossa, Tron ele governa muito bom. o universo inteiro. Sim. O Tron é muito forte, Muito bom né? esse Ele episódio. pode se migrar em qualquer máquina que possível no mundo e controlar. Tanto que ele meio que não morre, né? No final da Guerra de Não, ele não morre. Ele ainda tá meio ali escondido. Não sei se eles vão trazer o Tron de volta em algum momento. Espero que sim, porque o Tron é um inimigo legal também de trabalhar. Mas foi um Sim. problema que o Tony que causou e no final eles tiveram que resolver. Pra mim, por isso que o Vingadores, o Guerra de Ultron, pra mim foi horroroso. Péssimo. Esse é um negócio que acontece muito nos filmes que eu detesto. Quando a história só acontece porque o herói cria um problema. Exato. Esse é uma coisa assim que não faz sentido, bicha. Eu também Faz não acho, não. sentido. Eu não gosto disso. Eu acho isso um recurso muito barato. É um roteiro Sim. fraco. Sim. Mas o Guerra Infinita, pra mim, é um dos melhores O Guerra filmes. Infinita foi muito bem. E aquele final eu não esperava que fosse morrer tanta gente. Eu saí traumatizado. Não, mas naquele momento morreu, entendeu? Naquele momento do filme a gente achou que tinha morrido. Ai, Sim, não. todo mundo Em sabe. algum momento eu achei que eles Eu tinham achei morrido. que tinha morrido Nunca, mesmo. nunca. Mas você termina aquele filme assim, tipo, hã? Você tem aqui. O Bach vem assim, tipo, quê? É porque Eu o terminei saldo baqueado Thanos aquele foi muito filme. famoso, né? E Eu não querendo ou terminei não, baqueado. Eu Aí- falei assim, não tem como eles fazerem isso. Não tem como. Não é possível, sabe? Vai ter o segundo filme justamente pra eles voltarem. Isso eu tinha certeza. Não, eu tinha certeza, mas é legal terminar do jeito Não, daquele terminou jeito, muito assim. bem, tipo, terminou ok, legal. mas. A cena pós-crédito. Eu acho que não me pegou justamente porque eles já tinham marcado 2. Assim. Se eles não tivessem marcado 2, eu ia falar assim, então, né? Pra mim, aquele babado filme foi eu acho isso. meio que tipo. O segundo filme Star Wars. O Império Contra-Ataca. Império Contra-Ataca. Eu acho Sim. que ele tem a mesma vibe do Império Contra-Ataca. Acho que é por isso entendeu? também que eu falei assim, vai ter O Retorno do Jedi, né? o Retorno do Jedi. Acho que foi isso na minha cabeça, sabe? Vai ter o Retorno do Jedi. Porque... Então vai voltar todo mundo, sabe? Uhum. Mas é legal. Não foi um filme que me pegou, assim, de... Agora, bicha, o Ultimato. O Ultimato a gente vai assistir na sessão da meia-noite. Então, aquela sessão só com fãs, né? Uhum. Fanáticos. Bicha, na hora que todos os heróis começam a voltar, eu começo a levantar e gritar na sala. Bicha, esse boiola ficou de pé na cadeira, a vergonha que eu passei. Mas não era só eu que tava gritando, não. Tinha mais gente que Tinha tava gente gritando, mas você era a única de pé. E eu gritava. Bicha, que ódio. Quem tava gay. sentado atrás, eu dou. Deve ter ficado extremamente prejudicado com Eu tudo tinha livre, chutado né? a gay lá embaixo. É igual as Foi crianças engraçado. batendo palma. Foi uma das melhores experiências assim no cinema. Tipo, Gente, eu acho que eu enfiei a unha dentro do fêmur dele. Assim. Eu falei assim,
tô nesse caralho. Merda. Mas foi muito, muito linda aquela cena, muito, Mas é. muito Achei emocionante, bastante, né? Então, E aí o Capitão América grita Assembly, né? Vingadores. Assemble. E aí tem a cena das mulheres batendo no Thanos. Tem as mulheres batendo no Thanos. Nossa, aquela Então, cena o tanto que foi criticada. Sério? Por quê? Oi, nossa senhora. Vocês não Era viram só a bolha. mulheres batendo no Thanos. Vocês Ah, não viram a criticada bolha pelos do Twitter, Nerdola, né? né? Mas Nerdola Criticada pelos não. Nerdola. Gente, eu Ah, lembro que não, a gente Nerdola. assistiu aquele filme, foi eu, a Amanda e o ex-namorado dela, né? O ex-namorado dela, na que acabou o filme, nós naquele bar, todo mundo emocionado, ele virou pra gente e falou assim: achei a cena das mulheres desnecessária. Ah, Nossa, a largou, gente. foi aí? Ah, não foi não. ela largou ainda. Infelizmente não, mas naquele momento ali, eu e ela viramos pra ele, mas nós descascamos, chamando de machista e tudo mais. Nossa, gente, Vagabundo! aquilo ali pra mim, gente, você tem noção, igual eu falei com o Dani da Capitã Marvel, porque eu gosto tanto dela, né? E o filme dela demorou tanto pra sair. Mas eu acho que foi a partir daquele momento que a Marvel começou a quebrar um pouco os paradigmas até do que a gente estava vivendo na atualidade, né? E ter aquela cena foi um marco tão importante. Eu acho que o povo não entendeu o peso daquilo. Não é, Não. isso é uma mulher fodona batendo. Não, é porque exaltou que na Marvel temos campeãs, heroínas femininas. Sim. Entendeu? Eu acho que muita gente não sabia isso. O povo não. Ai, mas tem a Viúva Negra. Tá lá fazendo o papel dela, coitada, como é que chama? Como é que a gente fala quando é a cota? Fazendo a cota feminina do grupo. Então, durante muito levava tempo, a né? viúva com muito isso, né? Ou botava Nossa, ela gostosona, porque aí agradava os machão, e aí botava ela como cota lá pra ter, não, tem uma mulher no grupo. E aí, quando foi Exato. aparecendo as mulheres, foi tendo necessária a cena, e quando aconteceu isso, eu falei assim, não, poxa, nós temos as heroínas, então a gente tem que mostrar elas. Eu acho que foi Uma mais cena isso, só sabe? com mulheres batendo nele, Só com né? mulheres. Tinha que ter aquilo. Inclusive, mostrando que duas mulheres conseguiram peitar ele de frente, sozinhas. Exato. Que foi a primeira, a Wanda, A se Wanda. quase matou ele, aí ele arregou, pediu, pelo amor de Deus, dá um tiro nessa mulher. Exato. Uhum. E depois chega a Capitã Carol, desce o cacete na nave lá, derruba a nave e vai lá na mão com ele, no Na soco. mão, Bora no ele soco então, no filha da soco. puta. Bora no soco, me peita aqui então. Você não é boa? Vai peitar a Jojo. Exato. Essa coisa cena que pra eu- mim é uma das melhores. Por isso que eu amo a Carol. Coisa Nossa, que nenhum macho fez, né? nenhum macho fez, nem o Capitão América lá. Tava lá sangrando, tadinho. Os três foram juntos pra cima do Thanos. É. O Thor, o Tony e o Claudinho, que eu esqueci o nome. Não lembro. Como era o nome do? Era o Thor? O Tony e o Capitão América. Os três. Era o Thor, Tony e Capitão, Capitão é América, verdade. Eu sempre esqueço do Capitão. Eles foram peitar lá junto e apanharam horrorosamente. Apanharam horroroso. E as duas foram lá sozinha. Uma Quase matou. Quase né? matou. A Wanda quase matou ele. Exato. A Carol deu uma sofridinha, tadinha, mas ainda assim ela peitou. Ela Sim, peitou. exatamente. Peitou horrores. Peitou, ele deu uma cabeçada nela, ela ficou parada. Falou assim: quê? Onde você vai? Onde você vai com essa jaca, essa moringa aí do caralho? Cabeça grande da mulher. Achando que eu sou o quê, querido? Me respeita. Esse queixo de saco. Eu peitei seu irmão antes, quando ninguém tinha peitado ainda. Execla, que é vagabundo. Nossa. Por isso que eu gosto tanto. Então, tipo assim, eu achei que aquela cena tem um peso importante, entendeu? Então é aí que a gente começou a realmente, a Marvel, assim, já vinha quebrando os paradigmas um pouquinho, né? Trazendo os heróis, que igual o Dani falou mais no começo do episódio nosso aqui, que começou a trazer essa representatividade aos poucos, né? Primeiro o papel da mulher, a mulher entrando, né? A mulher negra, igual veio Pantera Negra e trouxe esse destaque para as pessoas pretas, né? Então é importante ver que começou a ter essa adaptação ao que a gente é no dia a dia, entendeu? Não é o herói branco que vai salvar todo mundo, entendeu? Sim. O homem branco hétero cis, né? Então, é legal ver esse quebra assim. E eu espero muito ver mais disso, né, no futuro aí do universo Marvel. Ter mais representatividade, mas ao mesmo tempo que eles tragam um pouco de engenhosidade no roteiro. Eu sei que é meio difícil, porque eles meio que têm uma receita de bolo, eles vão sempre seguir essa receita de bolo, mas quem sabe, né, não vem um ou outro filme aí que quebra um pouquinho o que a gente espera. Porque tem muita coisa na HQ ainda pra explorar. Apesar que eu odeio o Kane. Eu não acho ele um vilão tão legal. Inclusive, aí, vamos encerrar essas 4 primeiras fases aí da Marvel.
Sim, Encerrou em Ultimato, certo? exato. É. Melhor filme pra vocês, dessas 4 fases aí. Ultimato. Ultimato. É. Eu gosto de Ultimato, mas eu tenho que dar uma menção honrosa a Pantera Negra. Eu acho o filme de Pantera Negra muito bem feito. Não é à toa que foi um dos poucos que concorreu ao Oscar da Marvel. É, Gauchinha. Eu acho aquele filme um enredo muito bom, porque você não espera o que vai acontecer no filme. Não tem um vilão assim de fora, até porque você entende o papel do vilão do filme. E introduziu muito, assim, um universo muito grande. Fora que o ator é sensacional, né? Ah, eu acho que eu tô falando com o coração, né? É. Eu tô falando com a experiência, porque o Iago tem razão. Como filme, Filme. o Pantera Negra Ele entregou o é roteiro. superior. Né? Realmente. Dentro do roteiro da Marvel, o Pantera entregou o roteiro. Como filme, pra mim, eu fico com o Soldado Invernal. Soldado Isso, Invernal. Ainda até hoje, São pra as mim, menções Soldado Invernal. honrosas, assim. E a Marvel não vai se superar. Infelizmente, né? O Soldado Invernal, pra mim, assim, completamente fora da curva pra Marvel, assim, Sim. é cinema, assim, é cinema, Sim. sabe? Sim. Agora, quando o trem descarrilhou. Eternos? Eita! Meu Deus! Eu não acho Calma, que mulher. é um filme ruim. Eu acho que ele foi mal introduzido. Mas ele tem um roteiro bom. Porque ele vai Eu trazer. acho. Ele traz aí igual. O que eu fico triste é o gancho do Galactus. Que eles largaram de lado. E eu fico puto que a Marvel ainda não explorou ele. E eu espero que explore logo. O problema do Eternos é que, tipo, aquela desculpa pra mim não colou. Ah, a gente não se mexe nos negócios. Porra, o Thanos tava destruindo o universo. Ele destruiu o universo, né, bicha? Destruindo o universo. E nem assim você se mete quando, então? Porque assim, a história, porque, pelo que eu entendi, foi o seguinte: estamos na Terra, temos que proteger a Terra, porque vai atingir aqui um nível de. Sei lá, era intelectualidade, o que era? Vida inteligente aqui, que vai alimentar esse ser aqui e ele vai crescer. Apareceu alguém que estalou os dedos e sumiu com metade do que vocês estavam esperando. Vocês não vão fazer nada. Vocês vão esperar multiplicar de novo. Entendeu? Como é que eles não agiram, bicho? Se o que eles estavam fazendo literalmente foi cortado pela metade. Aparece um plano, tipo, fugiu dos planos deles, vocês tinham que ter feito alguma coisa. Vocês tinham que proteger quem tava aqui, não era? Que, tipo, essa vida que tá aqui em cima é o que vai alimentar o que vocês estão tentando. Mesmo que não soubessem, né? Sim. Mesmo que não soubessem. Aí tem esse detalhe. Ainda assim que eles não soubessem, alguém sabia. E esse alguém que sabia tinha que falar: viu, menina, não pode acontecer isso aqui, não. Não, essa desculpa não colou. Isso não colou. Não Isso é essa desculpinha, não, mas. Não rola. Isso é verdade. Tem esse Isso eu detalhe aí. Eu acho que assim, o filme individualmente não é um filme horroroso. É um filme que por exemplo, individualmente. Mas dentro do universo da Marvel e dentro do MCU não faz sentido. Ele não faz sentido. Mas individualmente eu gostei do filme, É um me filme diverti, ok. Mas outra no coisa. universo não faz sentido. O Cavaleiro Negro ali, do jeito que ele entrou, ele saiu. Serviu pra um total de 0 coisas. Só foi pra falar, o Jon Snow vai ser ele. Foi isso. Eu acho que, sei lá, gente, se foi pra um hype. Eu não entendi. Eu não entendi o Que não propósito. aproveitado até hoje, né? Até Foi hoje. triste. Era pra ser no Todo mundo Blade, esqueceu, era pra ser no Blade. Blade foi atrasado sei lá quantos anos. Então, assim. Pra mim, descarrilhou no Eternos. Pra mim, assim, Pra mim, descarrilhou quando que começou a tem fazer monte de série. tempo. A série sim. Quando também. começou a fazer série, pra mim, descarregou. Ali eu acho que começou a apressar demais, entregar mais coisa em pouco tempo. E de qualquer jeito, né? E de qualquer jeito. Porque aí que desandou. Porque aí você tem que correr atrás de informação pra você se inteirar do universo da Marvel. E se eu ver hoje um filme... Se eu só acompanhar cinema, eu gosto de cinema, você perde conteúdo. Entendeu? Então eu acho que... Aí virou esquema de pirâmide, né? Virou esquema de pirâmide. Entendeu? Não que não tivesse já, né? Com 4 fases, não que não tivesse virado esquema de pirâmide. Não, mas não assim. que tenha, mas eu acho que começou... Mas assim... Aí forçaram mais a pirâmide, né? Forçaram, mas É eu acho que porque é isso- questão de ter muita coisa em pouco tempo. Como fala quando você tem uma série que você só enrola lá, que tem aqueles episódios... Filler. Filler. Começou a ter muito filler, né? Foi. Nas As séries eu acho que são fillers, E aí você começa, tipo a série do Capitão América. Tem tantos episódios. Ele poderia ser um filme de 2 horas. Sim. Então você enrola pra Até 6 menos. horas, 7 horas. Até menos. Então, viu? um filme de 1h30 daria uma história. Mas aí você tem 8 horas contando uma coisa, enrolando.
E é uma história boa daquela série. Sim. Só que era pra ser 1h30. 1h30 no máximo. Sim. Só que não, você tem 8 horas o negócio, né? É igual o Wanda, que os primeiros episódios tem 20 minutos. Dava pra ter juntado tudo aquilo daquela série. Eu gostei Então, da série, mas é tudo muito curtinho. Dava pra ter no feito. Wanda, eu gostei por causa da proposta. Mas assim, Ficou tem duas Wandas, né? O começo, que é uma proposta muito boa, de tipo, ela tá no universo dela, então, tipo, é uma série Sim. de 20 minutos dos anos 50 e não sei o quê. E isso vai muito bem, até que vira MCU de novo, né? Que aí você tem uma vilã que era. Planejou tudo e a Wanda não fez nada porque ela quis, ela simplesmente estava influenciada por alguém e era uma magia, não sei o quê. E aí, 2 minutos de luta, acabou a luta, a vilã foi embora, e a Wanda pede desculpa e some. Então, assim, voltou tudo, cai de novo no. Volto com arrependido pra dentro do MCU, volto com arrependido pro Capitão América 1, você entendeu? Aí ele dá o flatline de novo. Quando eles fazem uma coisa assim que é sensacional, que foi o começo de Wanda, eles cagam voltando pro formato antigo. Exato. Realmente. Eu acho que, pra mim, assim, a Wanda vai muito bem até o 4º, 5º episódio. Depois é só ladeira abaixo. A maior prova de que a Disney não sabe fazer série de super-herói é que a melhor série de super-herói da Marvel não é do MCU, que é o Demolidor. Puta que pariu, aí você trouxe um feixe, um lacre. Porque Demolidor é maravilhosa. Muito boa. As 3 primeiras temporadas. E é a única série que não cagou durante as temporadas. Sim, ela continuou boa do começo ao fim. Não sei se vocês já assistiram ou não. Não, Não Demolidor, acho que eu só vi assisti. só os primeirinhos episódios mesmo, há muito tempo atrás. Amigo, a primeira temporada do Demolidor, você quer matar o rei do crime de um jeito, você sente um ódio genuíno dele, porque o papel é muito bem construído. Sim. A primeira temporada de Jessica Jones, o vilão é o Doctor Who. O David Tennant. Sabe? O Matt, sei. É o... Ele faz o Homem Púrpura, né? Na primeira temporada de Jessica Jones. É maravilhosa. Incrível. Então, mas aí Jessica Jones caga na segunda temporada. Sim, mas o Demolidor mantém até a última temporada. Então Jessica Jones tem uma temporada muito boa, que é a primeira, depois tem 2 ruins. Luke Cage tem uma primeira temporada boa, não é muito boa, mas é boa, ela é concisa, assim. Depois caga de novo. Punho de Ferro é ruim do começo ao fim. Eu não Eu terminei com ódio. Você gosta? Eu gosto. Assim, da segunda temporada não, mas da primeira sim. Eu acho que até os Defensores ali foi legal. As primeiras temporadas de cada um e juntou os 4. Quando eu terminei de assistir, mais. Quando eu terminei de assistir Punho de Ferro, eu taquei um chinelo na TV. Eu acho Punho de Ferro ruim, eu gosto. Assim, eu não é acho... tão bom, mas sabe por quê? Porque, decente. assim, a gente tinha assistido Demolidor, e é uma pegada totalmente diferente. Demolidor parece uma série muito adulta, sabe? É violenta, é pesada. Você sai dela exausto, parece que você tava dentro dele. Mas é porque eu acho que é muito mais... os problemas do Demolidor são problemas muito reais. De tipo, você tem aquela criatura ali, que é o homem, o rei do crime. Você não consegue tocar o rei do crime, você sabe que ele é uma pessoa ruim. Ele é um bilionário, influente, tem todo mundo no bolso dele, ele usa o dinheiro pra tudo. Tipo, tem uma jornalista ali que vai tentar investigar, um jornalista que vai tentar investigar, e já é logo vítima de coisa, sabe? De que não pode investigar aqui, você não pode coisar aqui. Então você vê aqueles problemas e você encaixa ele no mundo real, sabe? E aí, não sei, o Punho de Ferro, assim, você tem o problema da família, que não é muito bem elaborado, aí o roteiro, de novo, ele fica naquele... O Danny, pra mim, é só um rapaz mimado que tá tentando tomar de volta o que ele perdeu. Por que você fala assim que faz dele, sentido. nosso companheiro de podcast? Ela é muito novinha, tem que aprender. De Ferro chama Dani, é verdade. Não esqueça desse detalhe. Me ferrei. E eu acho que é muito disso, de... O roteiro não dá uma motivação boa o suficiente pra ele, sabe? De tipo, ele quer recuperar os não sei o que da família, mas aí ele tá ali dentro com uma motivação meio pífia, porque aí ele tem que salvar com o Lau também. Sei lá, não bate as coisas ali no roteiro do Punho de Ferro, sabe? Faz tanto tempo que eu vi, fiquei com tanto ódio que eu nem lembro do que eu dormi no meio da série, então não posso ter. Eita!
Nossa, Porque a gente fazia maratona nessas épocas. Uhum. A gente legal. começava, tipo, 6, 7 horas e ia até 5 da manhã assistindo direto. Eu passei 8 horas assistindo o Punho de Ferro. E eu quis morrer quando eu terminei. Mas enfim. Então eu acho que ele. E eu acho que ele sofreu muito desse negócio que a gente falou, porque o Punho de Ferro foi o último a entrar, né? Foi. Na grade da Netflix. Então ele entrou para fazer o Defensores. Então ele precisava anunciar Kung Lao, ele precisava anunciar os Imortais, ele precisava anunciar o Tentáculo, sabe, essas coisas. Então tudo foi introduzido ali. Então eles colocaram ali de qualquer jeito. Colocaram o Tentáculo no Punho de Ferro, colocaram os Imortais no Punho de Ferro, colocaram o Kung Lao no Punho de Ferro. Então eles colocaram muita coisa e ainda tinha o drama familiar e tinha o drama dele mesmo, que ele é um insuportável, sabe? Eu acho que sofreu da mesma coisa do... Voltamos pro caralho do Capitão América de novo, né? Capitão América 1. Deixa o Iago falar que ele gostou. Você Gostou, falou do hate, agora deixa ele falar que ele gostou. É porque ela falou muito questão do enredo, mas eu não acho o enredo do Dani ruim, assim, eu vejo ele assim, ele descobriu muita coisa do passado dele que ele em partes desconhecia, porque ele não sabia a verdade sobre o pai dele. Então, quando é esse momento que ele descobre essas coisas e vê o que as pessoas queriam impedir ele de fato de ser o da herança, né? Que ele tinha que receber a herança e tudo mais. Então, isso me prendeu um pouco mais nele, né? E eu gostava dele também descobrindo os poderes dele. Porque, querendo ou não, ele não tinha muito controle, né? E ele depois foi descobrindo, ele foi treinando, ele foi se aprimorando. Então, você vê essa. Por mais que ele era chato, realmente você gostava de ver a companheira lá, que eu esqueci. A companheira lá dele. Ela adorava A ela. Colleen. A A Colleen Colleen. era tudo. Eu só gostava de assistir também por causa dela, não focava muito nele, mas eu gostava de ver esse desenvolvimento dele. Tanto que quando você pega ele do começo e assiste Defensores, você vê que ele desenvolveu muito bem como personagem. Não é aquele personagem que começa muito bem centrado, é um personagem que realmente você tem que ir mastigando até você ver ele crescendo. E aí a segunda temporada já foi tenebrosa. Aí a gente já corta ela de baixo, assim, porque realmente aí perdeu toda essa construção de personagem ali pra segunda temporada dele. Tanto que depois na toa que foi cancelado depois. Mas eu não achei assim. Claro que teve introdução de muita coisa, mas eu acho que trouxe muitas coisas legais, assim, dessa desenvolver de personagem. Eu gosto quando o personagem muda, sabe? Tem um se desenvolver. Mas Sim, enfim. entendi. Entendi. Ela Mas, não ó, gostou. detestei. Assim, essa fase da Netflix vai voltar. Então já foi anunciada ali nas séries novas da Disney, do Disney Plus. Já entrou ali, já voltou o Já tem lá, Demolidor. E assim, ai, posso falar? Eu já acho que ele cagou. Já acha que cagou o quê? O rei do crime. Ai, sim. O rei do crime era outro rei do crime na série. Ali ele com a Echo já é outro rei do crime, já é um rei do crime da Marvel. E isso me Da irritou. Marvel Disney, né? Da MCU. Sim. O rei do crime do Demolidor da Netflix, gente, Era muito melhor. eu tinha medo Ele era daquele cara. apavorante. Eu tinha medo daquele cara entrar na minha casa e me matar. Sim. Eu não dormia à noite quando eu assistia aquela série, de tanto medo que eu tinha daquele vilão. Maravilhoso. O ator, eu tenho medo desse ator, e hoje eu vi ali outro trailer e eu fiquei com medo dele. O Vicente D'Onofrio. É. Né? Então, tipo, é muito bom. Aí, ali, pra mim, já não deu mais medo na série do Gavião Arqueiro. Do Gavião Arqueiro. Então, tipo, eu acho e tô com muito medo. Dizem que o Kevin Feige já estava escrito e gravado alguns episódios da nova série do Demolidor. Ele mandou apagar tudo e reescrever tudo de novo. Porque não estava igual a da Netflix. Disse que não estava igual a da Netflix. Então por que eu não contrato o pessoal da Netflix pra fazer? Por quê? Entendeu? Revoltante. Revolta. Mas é isso, eu não estou com muita fé. Gostaria de estar, mas não estou com fé para. Primeiro que vai ser uma coisa que a Disney nunca fez, uma série longa de 15 episódios. Eita. Vai ser uma série longa de 15 episódios. 18 episódios que vão ser divididos em 2 temporadas, tudo bem, mas, né? Então não sei, tô muito, muito, muito com medo da série do Demolidor. Sim. E ontem, essa semana, saiu o trailer de Echo, eu não assisti ainda. Diz que é a primeira série mais 18 da Disney. Sim. Tá bem sanguinário o trailer. Então, não sei. Vocês conhecem a Echo, não? Não. A Echo é um personagem também muito obscuro da Marvel, assim. Então, quando saiu, assim, o anúncio de que ia ter Echo, eu falei assim, quê? Do nada, né? Mas, enfim, é um personagem ok, bom, que cabe
arco que eles estão meio que formando aí com os Thunderbolts, assim. Então faz um sentidozinho, sabe? Sabe? Ela é um personagem muito assim. Terceira linha, não é nem segunda. Assim, é um personagem terceira linha, assim, da Marvel, sabe? Os Guardiões também eram, então. Então, o Guardiões também é babada. Enfim. Mas assim, das séries, o que vocês gostaram, o que vocês odiaram? A gente teve. A primeira foi Loki. Não, a primeira Não, foi WandaVision. WandaVision. A primeira foi WandaVision, depois veio Capitão América e Falcão, depois veio Gavião Arqueiro, Loki. Aí veio. Ixi. Guerra Secretas? Não, antes. Não, Invasão veio Secreta. o Cavaleiro da Lua, né? Cavaleiro da Lua, Kamala Khan, que era Miss Marvel, She-Hulk e Invasão Secreta. Invasão Secreta. Que são as séries. Agora a gente tá aqui, durante essa gravação, estamos durante a segunda temporada de Loki, né? Isso. Enfim. O que rolou, gente? Dessas aqui eu gostei mesmo, foi WandaVision. Mas as outras eu não detestei. Que nem você detestou. Eu detestei. Eu aproveitei. Capitão América aproveitei. A Gavião Arqueiro aproveitei. She-Hulk. Cada uma teve um pouquinho de eu consegui curtir um pouco. Mas aqui você fala, nossa, que legal, que é muito boa, assim, foi WandaVision pra mim. E vocês? Então, a gente não terminou de assistir todos. Não viu o Cavaleiro, a Lua. O Cavaleiro. Não terminamos o Falcão. Não terminamos Falcão, que é um ponto. Faltam aí. uns 2 a 3 episódios, eu acho. Tem um indício aí, né? Então. Não vimos Gavião. Gavião não vimos. Com a Kate. E também não começamos Invasão Secreta e não começamos a segunda temporada de Loki, né? Então tá faltando bastante coisa. A gente tá devendo algumas coisas. Mas assim, falando. Quem mandou fazer muita coisa? Tá vendo? É por isso que eu critiquei. Aí, não é todo mundo que cai em esquema de pirâmide, tá vendo? Todo mundo que tem tempo pra assistir a série suas não viu, Marvel. Exactly. Ainda mais se não tá sendo super elogiada, né? É difícil. Super não, né? Não está sendo elogiada. Foi elogiada a WandaVision. E o Cavaleiro da Lua também foi elogiado, só que também é fora do universo MCU, né? Ele tá ali num limbo, né? Tá no limbo ali. Um dia ele parece. Mas o que a gente viu, Wanda é muito bom. Eu gostei muito de Wanda. Loki, pra mim, foi incrível, porque eu não conseguia parar de assistir. Não sei se me causava uma ansiedade de ver o próximo episódio muito grande, assim, do que tá acontecendo, de tanta confusão, né, que envolve o Loki. She-Hulk foi só pra rir. Palhaçada, né? Mas She-Hulk quebra muitos paradigmas. Foi uma quebra, assim, do que tava seguindo ali. Kamala Khan foi um lixo. E as que a gente não viu, principalmente Gavião Arqueiro. Eu tô com medo de ver. Porque a Kate é uma personagem que ela é totalmente diferente dele, sabe? No universo, assim, tipo, nos Jovens Vingadores e tudo mais. Ela que ajuda a fortalecer a equipe, sabe? Ela é quase uma líder ali. Então, eu tô com muito medo porque já me falaram que ela tem 22 anos e ela não tem. É um rolo todo que tá me dando medo de ver. Eu queria não ter visto os spoilers antes de como que ela foi formada pra eu ter visto, sabe? Agora eu não sei, eu tô segurando demais. Porque tem muita história dela que eu tava vendo, procurando, que envolve muito com a idade também. E ela com 22 anos acaba com todas as histórias. Então quebra muito. Dizem que tem um enredo dela que uma vilã, ela acaba com todo mundo que tem mais de 21 anos, né? Que é adulto, no caso. E só fica ela pra derrotar essa vilã. E, tipo, não vai ter isso mais. Porque ela tem 22 anos, ela já é maior de idade. Então quebra muita coisa. E eles estão ferrando muita coisa com isso. Muito mesmo. Com idade, com tempo. E é isso. Ah, não sei que volta no passado, né? Sei lá, que esse povo tá fazendo com essa guerra multiversal. Deus toma conta. Eu acho a minha série favorita do Disney Plus é She-Hulk. She-Hulk? Eu acho She-Hulk também muito boa. Porque justamente por... Tem nada a ver. É simplesmente pra fazer rir. Sabe? Uma série de comédia de super-herói, bicha. Sabe? Eu acho muito assim. E ela introduz personagens no MCU
né, de volta. Por exemplo, o Demolidor, que pra quem não sabe, Traz do X-Men também, né? ela traz... O Demolidor do tava no último X-Men? filme do Homem-Aranha O também. grandão lá, aquele monstro dela que ela tira da cadeia toda hora, vira a jogada dele. Ah, não, é o Abominação, mas ele É. é do MCU mesmo, que ele é do Hulk, né? O Hulk Ah, da tá. Universal. Ah, tá o Hulk lá, né? O Hulk da Universal, que não era nem da Fox nem da Sony. É, É. E outro filme que tá no limbo aí, né? sim. Mas enfim, eu gosto muito da She-Hulk porque é uma forma muito diferente de introduzir personagem, né? E ela tem o negócio da quebra da quarta parede, ela tem esse negócio de mexer com... Ela quebrar com a quarta parede é meio que é quase o poder da Wanda de alterar a realidade, sabe? Tanto que acontece isso no final, né, da série. Sim. E eu acho isso muito bom. E você introduzir um personagem desse jeito, num universo diferente, que não é tipo porradaria o tempo inteiro. Você tem ali uma história de uma personagem passando por uma situação cotidiana que acontece de ser um super-herói. Ela acontece de ser um super-herói, só isso. Sim. E aí você acaba envolvendo outros personagens e você trazer eles dessa forma que é menos na sua cara o tempo inteiro. Eu acho muito assim genial da parte deles de fazer isso daí, sabe? Eu achei muito bom de quebrar. A gente não vai colocar isso aqui tem que cumprir um prazo. A gente vai colocar isso aqui porque faz sentido aqui dentro. Sim. Entendeu? Ela é uma advogada, aí ela teve que fazer lá teve que participar de um julgamento, que o outro advogado da oposição era o Demolidor. Sabe? Faz sentido. Ele foi introduzido de volta ao MCU de uma forma muito assim diferente. Não foi na porradaria que a gente tá acostumado a ver o Demolidor, Sim, entendeu? sim. Então eu acho isso muito genial de não é uma história, tem uma história sequencial ali no meio dela, mas ela não é sequencial. Tipo, cada dia é um caso diferente que ela tem que tratar ali e que acaba envolvendo um super-herói. Então isso é muito bom, né? Eu achei que foi uma sacada muito boa. E são episódios curtos, então você não fica lá Cansativo, né? cansativo, você não precisa espremer, sei lá, 40, 50 minutos pra sair alguma coisa boa. Você pode fazer em 20 minutos, acabou, você deu uma risada boa ali, curtinha, e acabou a história, sabe? Eu achei genial. O She-Hulk pra mim foi assim, melhor que a maioria dos filmes que eles lançaram. Agora os outros, assim, pra mim ficou tudo na média, assim. Nada me surpreendeu, nada me chamou a atenção, nem Loki, nem Kamala Khan. Aliás, esses daí, por exemplo, Kamala, tem uma vibe, a mesma coisa de Wanda, sofre da mesma coisa. Você começa bem, passou do quarto episódio, é a Capitã Americanização. Capitã Americanizou. Então, assim, é sempre esse negócio da Marvel. Eles começam uma coisa muito genial e aí tem que voltar pra ser o que era. Tem que deixar o flatline. Então, eu não sei o que esperar. Falando em esperar, o que vocês esperam das Marvels? Do filme? Que consertem a Kamala. Eita! Só isso que eu espero. De resto, tá ótimo. Porque minha Carol vai estar lá brilhando maravilhosamente. Se aquela mulher falar qualquer coisa errada, eu passo pano pra ela. Eita, Carol Davis, aí, ó. Eu passo pano pra ela. Passo mesmo. Agora, se eles consertar a Kamala, que eu acredito que vai consertar, porque no final de Kamala ali, pra quem não assistiu, deu a entender que tá no gene dela, que ela estica o corpo dela. Não é bracelete que põe essa merda desse poder nela, né, Marvel? Então, se eles consertar lá e tem um bracelete lá, a outra metade, ok, que colocar até então, estou aceitando que colocou o bracelete, porque vai ter o outro bracelete da vilã, que tem lá no trailer. Tô falando do trailer, viu, gente? A gente não viu o filme ainda. Então, eu acredito que vai ser um dos artefatos que vai linkar com os anéis lá de Shang-Chi. Então, vai começar a linkar sobre as joias do universo, né? As joias não, como é que chama? Esqueci o nome. Não é joia, foi as joias, né? Já foi. Os Fora artefatos que coloca do ela como universo. X-Men, né? Como X-Men não, como mutante, né? Ei, menino, não pode falar, não. Ué, você não assistiu a série ainda? Eita! Que sério? Não é assim que funcionam as coisas, não. Eles não terminaram de assistir? Da Por quê, Kamala? É. Kamala. Terminamos, mas Então,
Meio que ela tá como um mutante, mas Ela a não é Kamala, mutante ela na não é série, mutante. né? Mas nos quadrinhos Ela é é mutante. assim, ela já nasce com poder, Ah. entendeu? Então, É que nos quadrinhos ela é inumana, não mutante. humana, isso. Então, mas no MCU falaram que ela pode ser Mutante, mutante, né? Mas Até porque eles fizeram aquele filme horroroso dos inumanos, não conseguiram explicar eles até hoje, né? É. Então, deixa os inumanos no bafo. Deixa eles humanos no bafo. Mas eu ainda acho que eles devem trazer isso da Kamala. Eu acredito que vai ser muito aquela coisa, tipo, no final a vilã vai pegar o bracelete dela, vai juntar, vai virar fodona. A Kamala, eu não tenho poder. Aí vai descobrir que tem poder. Já tô esperando esse plot, Marvel. Já sei que vai acontecer. Você não engana mais a gente, não. E quem tá ouvindo esse podcast aqui pode comentar aí embaixo que já assistiu o filme e fala, Iago, você tinha razão. Eu tô esperando Tinha razão, isso. tava certo. Eu tenho esperança. E elas vão vai dar a mãozinha dela a todo mundo ali e vai soltar um poder da luz fodão. Porque elas controlam a luz de maneiras diferentes. Já foi falado também isso no trailer. Então, o que eu espero é que eles consertem a Kamala. Se terminar aquele filme, a Kamala vai estar esticando o braço dela sem a porra de um bracelete na mão, eu já estou satisfeito. Entendeu? E a Capitã Marvel estando linda e maravilhosa, como sempre, eu já estou satisfeito. A Mônica, tadinha, a bichinha. Não, mas aí esperamos mais eu coisas já tô dela aí também. Porque esse filme, pra mim, se a Mônica não for barbarizar, já não vai dar pra mim o filme mais. Não, mas eu acho porque que vai. assim, Kamala teve, foi ruim depois do meio, foi ruim, mas aí já teve um close com ela ali. A outra tem um filme dela. A Mônica apareceu no filme dela, a outra, Capitã Marvel, da e em WandaVision. Em WandaVision. Porque a Mônica era a petitinha lá do filme que a gente até lembrou, porque eu assisti o filme esses dias. Assistiu o Capitã Marvel. Assista a Capitã Marvel de novo, vocês verem a Mônica lá, gente. É verdade. A Mônica é a filha da melhor amiga dela. Então, tem que introduzir a Mônica, sabe? Tipo, trazer. E eu acho que sim, porque parece que ela fala muito ali no trailer, né? Ela tem uma presença maior. Ela tá como ali, líder, né, das três ali. Eu acho que explicando ela vai ser mais central, né? O que tá acontecendo com as três. Eu espero. E eu acho a Mônica simpática. Não, mas eu gosto dela também. Eu acho legal. Eu acho que também tem chance, então, Kamala sem o bracelete, Mônica barbarizando lá, aparecendo, contando mais um pouquinho dela, e Carol sendo bonita. Tá ótimo. Close. Empurrando a cara de alguém ali, tá ótimo. A Carol poderia ser o novo capitão, o novo Homem de Ferro no universo MCU. E ela tem esse peso. Ela tem esse peso, entendeu? Ela tipo, é fodona, ela é até mais poderosa que o Homem de Ferro. No Guerra Civil 2, é a Carol Danvers contra quem? Acho que era contra o Tony, inclusive, de novo, né? Isso. Mas é porque o babado dela é a defesa do universo, né? Ela não foca muito numa coisa. Então acaba que distorce um pouco ela. Por isso que eu acho que não focam tanto nela. Então querendo trazer mais o Doutor Estranho pra esse papel. Mas e vocês? O que vocês acham do filme? O que vocês esperam? Olha, eu vou esperando nada. Porque se eu for esperando alguma coisa... eu vou esperando zero coisas. Eu não estou criando expectativa sobre o filme. Não criei nenhuma. 8 minutos do filme, né? O Zé que tava contando aí. Inicialmente a duração tinha 8 minutos a menos, aumentaram para ser que seja cenas de pós-créditos, né? Sim. Mas eu também não tô esperando nada, porque eu tô bem frustrado com o universo Marvel. A gente sempre ia na sessão da meia-noite assistir todos os filmes, todos. E o Homem-Formiga que saiu esse ano a gente não foi nem assistir. Nem assistir, nem em casa a gente assistiu. A gente deu o play e assistiu. Então eu tô bem decepcionado. A gente assistiu Guardiões, gostou muito, mas o Guardiões parece que não é do MCU. É um filme que não parece que é do MCU, assim, que pertence ao MCU, sabe? E eu acho que uma das coisas mais legais da Marvel, do todo o universo MCU, era essas ligações entre filmes. E eles estão meio que com medo de fazer isso. Na verdade, eu acho o contrário. Ai, não, eles estão com medo. A gente gostou de Guardiões da Galáxia justamente porque eles não fizeram isso. Porque tá tudo muito ruim, o jeito que eles estão fazendo tá porco. Então, o jeito que eles estão fazendo tá porco, mas eles estão tentando fazer isso com todos os filmes. Então. O problema é, eles estão tentando ligar pra trás. Então, vai pra frente. O que funcionou nas 4 fases iniciais é que eles ligavam pra frente. Então, eles te davam assim, aconteceu essa história neste filme, só que esta história, ela precede outra história. Quando você tá na frente e você tenta justificar pra trás, você tá tentando cobrir buraco. Sim. E assim, eu não quero saber dos buracos lá de trás, eu quero saber o que vem pela frente. Então, e tudo isso é só pra inserir os X-Men. Que eles não sabem, eu acho que eles não sabem como inserir os X-Men nesse universo.
Então, justamente, eu não vejo isso. Eles Eu estão não vejo. tentando arrumar buraco pra arrumar um jeito de falar, os X-Men estavam aqui, Eu entendeu? acho que você tá muito focado em X-Men Quarteto Fantástico. Eu acho que eles estão tentando criar alguma coisa. Eles não conseguiram criar nada ainda. Pois Não é. sei. Eles estão tentando criar alguma coisa. Eu acho que eles estão ligando pra trás pra tapar o que, por exemplo, Eternos, eles estavam tentando justificar os Eternos. Sim. Então eles ligaram pra trás. Ah, a gente faz isso desse jeito porque. E a gente não interferiu por causa disso. Então eles estavam tentando justificar a existência deles. Vai acontecer a mesma coisa com os X-Men. Eles vão tentar justificar por que eles não apareceram antes. Só que isso não vai vir no filme. Vai vir no filme dos X-Men. Então vai ser o filme dos X-Men pra justificar por que eles não agiram antes. Eita. Igual foi com Eternos. Eles precisaram de justificar a existência dos Eternos. Eles falaram, a gente justificou desse jeito. Entendeu? Vai ser a mesma coisa. Eles estão tentando juntar com o que já aconteceu, ao invés de juntar com o que vai acontecer. Sim. Pois é. Então, assim, você precisa ir pra frente. Tira o que tá acontecendo aqui. Conta a sua história. Foi isso que foi bom No primeiro do filme. Guardiões da Galáxia agora. Eles juntaram o que vai acontecer, porque a gente não sabe o que vai acontecer com eles. Sim. Né? Sim. Quem não viu aí o Guardiões aí, eu não vou contar spoilers, mas assim, a forma como termina, você não sabe o que vem depois. Não. Né? Você criou uma história muito boa, você deixou pontas soltas pra várias coisas diferentes acontecerem, e esses personagens podem aparecer em vários universos diferentes. Então, assim, isso já foi o bom. Que você não sabe o que vem depois, mas você sabe que vem algo depois. Sim. Sim. E era isso que acontecia nos anteriores. Você não sabia o que vinha depois. Sim. Você sabia que vinha alguma coisa depois. Sim. Não estava justificando nada. O Guardiões 3, ele não tenta justificar o passado, ele não tenta esclarecer nada. Ele conta a história do Rock e só. Né? E essa história do Rock introduz personagens e fala de fulano, fala de Beltrano, fala de Cicrano. Só que não justifica nada pra trás. Ele só conta a história. Ele conta o que aconteceu. Uhum. Mas ele não tá justificando o porquê que os Guardiões fizeram isso desse jeito. Por que os Guardiões não estavam ligando com a Kamala Khan? Por que eles não estavam ligando com a Carol Danvers? Por que eles... Sabe, ele não tá tentando fazer isso. Ele simplesmente fala, essa história aqui acontece, vamos resolver ela neste filme, e os próximos vão ser possibilidades que vão ser geradas a partir disso. Show. Entendeu? Isso é bom. E isso é legal, essa questão que você falou, amiga, porque eu queria pelo menos parar aqui um minutinho pra exaltar o tanto que Shang-Chi é um filme muito bom. Porque ele tem esse propósito. Ele conta a história do Shang-Chi, ele não Exato. faz essa ligação, necessariamente. O Long Shang-Chi tá foi ali, incrível. tá, beleza. Tá ali pra fazer, né, Wong, né, Wong. O Wong tá ali. Mas ele aparece em algum momento ou outro, mas ele não é o foco da história dele, é o enredo dele, os anéis, a questão da cultura. Foi tudo muito bem introduzido. Cena de luta incrível. Gente, aquela cena do ônibus é uma das melhores cenas de luta da Marvel já feita. Aquilo ali ficou incrível. E no final tem a cena pós-crédito que liga. O anel tá disparando um sinal do universo. Aparece a Capitã Marvel. Poxa, que legal, não sei o quê. Aí linka pro que vai vir. Aquele filme pra mim foi tudo. Falei, poxa, acabou a porra do Vingadores, acabou a porra do estalo do Thanos. Estamos focados em... Tem vindo uma ameaça lá do universo. Tem um dispositivo nosso na Terra que tá entregando isso aqui. Então vamos descobrir o que é. Então, meio que isso, eu espero um pouquinho também da Marvel, das Marvels que passem um pouco disso, porque meio que eu acho que deu a entender que o artefato da Kamala também é isso. Então, tá começando a linkar pra uma coisa diferente, e eu quero ver só isso nos filmes agora. Não quero, o Tony Stark morreu, parabéns, fez seu papel. Capitão América, parabéns, fez seu papel. Deus, vai com Deus. Supera, né? Põe Exatamente. a porra do herói novo agora e caga pro resto no passado, gente. Acabou. Exato. Conta as histórias de que tem que contar e linka no pós-crédito ali com alguma coisinha ou outra, igual sempre a gente gostou. Por isso Shang-Chi é perfeito. Shang-Chi, pra mim, entregava o que a Marvel não entregava faz tempo. Entendeu? Exato. Eu acho que é isso. É o incrível. último filme do MCU bom. Muito bom. Shang-Chi. Shang-Chi entrega muito. Porque Guardiões é isso. O Guardiões é um filme individual. Sim. O de Guardiões é um filme da outra fase ainda. Encerrando a outra fase. Uhum. Porque ele era pra ter saído antes e não saiu por causa da pandemia e tudo. Uhum. Então ele não conta nada dessa nova fase, dessas novas histórias. E o Shang-Chi ainda conta, eu acho, entendeu? Sim, tipo, o Guardiões ele não traz novidade. Não sei se não traz novidade, porque ele traz personagens que são importantes. Sim, mas... Por exemplo, o Alto Evolucionário, que é o vilão do Guardiões 3,
ele é super importante pros X-Men. Sim. Pra Wanda, principalmente, pro Pietro, principalmente, pro Magneto, principalmente. E ele traz muitas coisas. Entendeu? Então tem muita coisa ali dentro do universo criado ali, estabelecido no Guardiões 3, que é importante. Sim, mas aí, pra quem conhece as HQs. Pra quem conhece. Pra quem não exatamente. conhece as HQs, eu não conheço Sim. as HQs. MCU, Guardiões encerrou a outra fase, ainda Exatamente. tá na fase do Ultimato. Mas ainda assim, O Shang-Chi, não. ele estabeleceu, o Guardiões estabeleceu coisas que você vai ver. E é o que eu falei, tipo, ele estabeleceu sem alarde, você não percebeu? Sim, então, Você eu nem sei. Quem- eu nem sei. Quem não Não. viu, Quando eu assisti os filmes do futuro, eu vou falar, Exatamente. beleza, isso começou. tava lá atrás. Exato. E é o que eles faziam antes. Sim. Não é eles falando assim, olha, tá aqui, isso daqui vai acontecer. É simplesmente ele dar a possibilidade daquilo acontecer, Sim. entendeu? Sim. E não tá justificando nada de trás. Ele simplesmente jogava pra frente, se isso acontecer, ok, a gente já colocou isso aqui. Já colocou essa semente aqui, se ela germinar, ok, se não germinar, a gente esquece, finge que não aconteceu. Então tem um retcon que eles fizeram com o Doutor Estranho, porque ele aparece, o Doutor Estranho é citado no... Eu não lembro se é no Capitão América 2, Acho que é no 1 ou no 2. enfim, ou é no... Não, acho que é no Homem de Ferro 2, né? No Homem de Ferro 2, que ele cria a tecnologia lá, não sei o quê. Que é que ele fala o nome do Stephen Strange. Sim. Ah, a gente tá monitorando o Stephen Strange. Por quê? Né? Se ali não existia ainda. Depois, no Doutor Estranho, ele não existia ainda. Não era o Doutor Estranho ainda naquela época, Não, né? não era Então por que ele estava sendo monitorado? Então isso é um retcon, que tipo, eles colocaram uma semente ali que não serviu pra muita coisa. Você entendeu? Essas coisas não aconteceram ainda, de esse tipo de falha. Eles Isso é precisaram legal. fazer um retcon depois, entendeu? Uhum. E eu acho que no Guardiões tem isso, de tipo, eles não colocam uma coisa que vai dar algum problema, ou que vai ter que fazer um retcon depois. Eles simplesmente colocaram ali, tá no universo, se precisar a gente usa, se não precisar, é só descartar que não vai fazer diferença nenhuma, assim, entendeu? Porque não fez diferença até agora. Sim. E eu acho que Shang-Chi é paralelo a isso. Porque os Guardiões estão trazendo, realmente, eles estão fazendo o link com o passado, com o que aconteceu antes. Então eles já estavam naquele time, eles seguem do Ultimato pra frente, só que eles estão contando uma nova história, eles estão seguindo em frente. Aham. Né? Não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui, com o Shang-Chi, com não sei o que, lá. Pode ser que link, claro, tem os elementos ali que vão poder ligar. Só que o Shang-Chi traz outra abertura, ele tá trazendo um outro paralelo, é outra história que tá acontecendo. Você Uhum. entendeu? Eu acho que essas duas linhas, elas vão se interseccionar, óbvio, mas elas não se cruzarem agora de forma forçada é essencial para que não fique cagado. Sim. Entendeu? Não precisou fazer isso com o Guardiões. Ele conta uma história sozinha do time que veio antes. Só. Você entendeu? Não é que ele tá puxando a fase, é simplesmente que é um time que tinha naquela fase que segue agora. Mas eles estão seguindo outra história. Não tá acontecendo nada que vai linkar com o passado, que vai linkar com o futuro, etc. Uhum. Simplesmente é uma história paralela. Sim. E o Shang-Chi, ele traz um universo novo, ele expande o universo da Marvel, que tem os dragões, tem a história dos imortais de novo, só que agora bem contada, não é com o Dani, você entendeu? Uhum. Tadinho do Dani. Tadinho do Dani. Só sofreu ela, meu Deus. Chega! Chega desse lixo. Chega, gente, Não vai nem vambora. ter indicacholas. Né? Não vai nem ter indicacholas. Ah, o Indicacholas é esse esquema de pirâmide aí que é o MCU. É a Kamala largar a porra do bracelete dela, é isso. É Exato. isso, chega. Indica aí o seu... Ó, meu Indicacholas vai ser o She-Hulk. Assiste She-Hulk, que é maravilhosa e tá ótimo. Assiste Pantera Negra, gente, é muito bom. Ultimato, gosto de Ultimato, mas. Tá, fechou. Daniela, o que você Assiste porra recomenda aí? nenhuma, não, vocês vão ficar malucos igual a gente. Mentira. É, É sobre! Beijo, gente! Mentira. Tchau, gente! Beijo, Beijo! Até chega. semana que vem! Tchau, tchau. Tchau. Vai, galera.